Muito boa noite, estamos iniciando mais uma Mesa Redonda Futebol Debate. Como vimos aí, o novo técnico do Corinthians já está no Brasil e viu um belo jogo de futebol esta manhã, né? Manhã tarde, lá na Arena do Corinthians, um belo jogo, o Corinthians ganhou por 1-0, um jogo para 3, 4, 5 gols, foi bem legal o jogo mesmo. À tarde, Palmeiras e Inter de Limeira, o time reserva do Palmeiras, com um jogo feinho, né? E à noite o Santos também teve um jogo de muitos gols. São Paulo joga amanhã, temos muitos temas para abordar em cima desse novo Corinthians que vai sendo montado. Temos que falar da absurda violência nesse final de semana, impressionante o número de ataques que jogadores de futebol sofreram e, consequentemente, o futebol sofreu. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já com o nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Aviso o pessoal aí, tem muito prêmio, estamos ao vivo, hashtag Mesa Redonda. Ó, se a gente entrar hoje nos Trend Tops, vai ter um jantar de gala aí que vocês vão ver só como vale a pena. Mas temos que entrar no Trend Tops, a gente começa desde já. Twitter, hashtag Mesa Redonda, até já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Muito boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio. Muito boa noite para você de casa, acompanhando o nosso Mesa Redonda. Tem bastante presente para quem interagir na hashtag Mesa Redonda no Twitter. Mas antes, já vai aí, vai nas suas redes sociais, segue a gente lá. Ó. Primeiro no Twitter, @Mesa Redonda. Lá no Instagram é @Mesa Redonda TV. No YouTube você pode acompanhar nossos vídeos, youtube.com/Mesa Redonda. E também dá para acompanhar o programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetaesportiva.com. E agora vamos lá, hashtag Mesa Redonda no Twitter. Olha os presentes que você pode ganhar só se interagir pela hashtag, certo? Primeiro, essa camisa do Corinthians, tamanho G, tá aí na tela para vocês, certo? Esse é o primeiro presente. Segundo presente, camisa do São Paulo, tamanho M, é a camisa do Zé Carretilha, O Terror do Morumbi, que é sobre o Campeonato Paulista de 91, e também o livro Dentre os Grandes És o Primeiro, de Rafael Spaca e Renato Dalmaso. Eu pensei que era do time atual. Do quê? Essa camiseta. Eu não entendi porque você deu risada, olha lá, tá vendo? Mais uma vez, olha aí. Pensei que era a respeito do time atual, o Terror do Morumbi. Eu falei, deve ser atual. Então. Mas tem mais um presente também, viu, Flávio? Acabou nada. Hashtag Mesa Redonda no Twitter. Vamos entrar nos Trend Topics, ó. A terceira é a camisa do Santos, tamanho M, alusão ao Santos, certo? E o almanaque do tricampeonato da Libertadores de Robert... de tricampeonato da Libertadores, desculpa, errei o nome. Vamos lá. Enquete, gazetaesportiva.com. Vitor Pereira vai dar certo como técnico do Corinthians, sim ou não? E aí, Flávio, o que você acha? Mais um Portuga aí no nosso país? Aguardemos. Isso vai ser um debate aqui no programa e tal. Aguardemos, vamos ver o que vai acontecer, não, né? Mas ele foi bem recebido, né? Sim. Então, beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que ele seja feliz. Eu sempre desejo boa sorte para todo mundo. Ainda mais no seu timão, né? Eu sempre desejo boa sorte para todo mundo que vai começar o trabalho. Todo mundo tem que trabalhar, né? Então, seja assim. O nosso convidado de hoje é um querido amigo. Olha, é muito bom quando a gente consegue rever um amigo. E chegamos os dois cedo, batemos um papo ótimo aqui. Com certeza, muita coisa bacana para contar pra gente. Um homem profundo entendedor de futebol, ligado a várias equipes importantes e hoje também um importante treinador de futebol. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda é um cara querido demais por todo mundo no meio do futebol. Jorginho Cantinflas é treinador e o cara foi um meia de muita qualidade, com passagens de destaque por Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos e Portuguesa. Como técnico, o Jorginho marcou ainda mais o nome dele na história da equipe lusitana, ao comandar a famosa Barcelusa no título histórico da Série B de 2011. Seja muito bem-vindo ao Mesa, Jorginho! Aê. Realmente é uma alegria muito grande te receber, Jorginho. Bem-vindo. Que isso? Uma honra te receber aqui, Jorginho. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Flávio, Chico, Paulo, Celso, Guilherme, os amigos de casa, o pessoal atrás da câmera, né? E o Lucas, Luca, né? Luca. Que me convidou pro... É Lucas porque o meu é Lucas, viu, Lucas? Então, é um prazer estar aqui. Fiquei feliz de estar aqui e honrado pelas palmas, né? Quem sou eu para receber essas palmas? O Agradeço, Jorginho. fico feliz. E que bom que estamos aqui para falar de futebol, né, Flávio? Porque
falar de confusão, espero que seja bem curtinha. Eu vi você falando no começo essas confusões de torcida com atleta. Espero que seja bem curtinha e falemos só de futebol, porque isso aí não vale nada. O mundo já está cheio de ódio. Bem, a propósito, você fez um gol cheio da história do Santos. Foi o gol 1000 do Santos que você fez? Os caras falam que o Pelé fez só 1000, né? Então eu já estava no gol 10.000 já, pô. 10.000, né? 10.000. O Santos foi o primeiro clube no mundo a romper a barreira dos 10.000. Mas tem uma briga muito grande entre eu e o Dutra, porque houve uma recontagem, aí falaram que tinha sido o Dutra, enfim. O Santos é o único clube que tem 2 jogadores que fez 10.000 gols no Santos. Você e qual é o outro? O Dutra, o lateral esquerdo, ele fez um gol da intermediária. Então há uma guerra aí. Mas tem uma placa lá no Santos com os meus 10.000. Eu lembro de ter sido você. E eu honrado em vestir a camisa, acho que mais importante do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Que é a camisa 10 do Pelé, né? Aquela camisa... Pesada, né? Quando eu estava para estrear no Santos, né? Que eu estreiei lá em Vila Nova, contra o Vila Nova, em Nova Lima. E aí colocaram a 10 e ainda tinha a tarja de capitão, porque eu tinha sido capitão com o Leão no Atlético, né? Eu falei, mas é essa a camisa mesmo, a minha? Não tem outra não, porque só tem essa aqui. Tinha tantos rapazes, o Miller estava lá, dá para o Miller, né? O Miller não abre a mão da 7, né? Falou, não, Jorge, é sua. Eu falei, capitão não é o Ronaldo? O Ronaldo é o capitão, não sou eu. Não. O capitão a partir de agora é você. Eu falei, poxa, vesti a camisa 10 e aí foi nesse jogo. Eu fiz acho que o segundo e o quarto. E não era nem para ter feito o quarto, porque eu estava fora da área. Eu era na parte defensiva, que é esse tamanho, fazer gol de cabeça, né? Deu um estalo em mim, a bola vai cair no primeiro pau. Pode ir que ela vai cair. Ela caiu baixinho, eu só... Ganhamos de 4-2. Aí o Marco Aurélio Cunha entrou, o doutor Marco Aurélio entrou, pegou a bola debaixo do braço, saiu igual um maluco. Eu falei, o que esse doido tá fazendo aí? O que aconteceu? Eu não sabia até então. E ninguém me falou nada do time. Aí quando eu saí, os caras, aquele monte de microfone em cima, pô, você precisa ir fazer matéria, que você fez o 10º gol do Santos. Eu falei, tá, e daí? Rapaz, o Santos rompeu a barreira dos 10.000 gols. Eu falei, legal, tá bom. Vamos continuar, espero que continue assim, pô. Pra mim, eu sempre levei na simplicidade, né, Flávio? Não tenho essa... Mas foi uma época importante para mim. Eu gostei muito de morar em Santos, gostei muito de jogar no Santos, ter a felicidade de vestir a camisa 10, que eu espero que o nosso rei consiga viver o máximo que ele puder. É isso, todos nós torcemos. Parabéns, linda história, né? Esse 10 dos 10.000 gols é uma coisa muito bonita. Vamos a Santos, já que falamos agora do Santos, falamos do Jorginho. O Santos teve um jogo bem interessante. Agora, se jogou bem ou mal, nós vamos saber agora com o nosso Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre, tudo bem? Fala, Flávio, um abraço pra você, time Mesa Redonda, um beijo pra todo mundo, um grande programa a todos aí. Vou ficar na escuta depois que eu fizer essa entrada ao vivo aqui da Baixada Santista, que está lotada por conta do feriado, né, Flávio, de Carnaval, e que recebeu um grande público aqui na Vila Belmiro. Eu falo diretamente das cadeiras cobertas desse mítico estádio Urbano Caldeira. Quase 9.000 santistas empurrando o Santos, que vive um momento muito delicado. Empate por 2-2 com o Novo Horizontino. O Santos está fora da zona de classificação, empatado com o Santo André, que é o segundo do grupo, mas perde no critério de saldo de gols, no critério de desempate. Enquanto o Novo Horizontino é o lanterna geral, né? Arrancou um pontinho aqui do Santos, mas está seriamente ameaçado. O próprio Santos, depois eu vou fazer as contas com vocês, o próprio Santos também está ameaçado de rebaixamento, está brigando nas duas pontas, à espera do argentino, novo técnico, que está chegando a qualquer momento no início dessa madrugada e já inicia o trabalho amanhã. O jogo de hoje foi 2-2, o Santos já logo de cara partiu para cima, quase abriu o placar no primeiro lance da partida. Um jogo foi bem aberto, viu, Flávio? O Santos atacou bastante, o Novo Horizontino, precisando do resultado, também teve coragem, foi valente. O Santos pecou muito no sistema defensivo, na saída de bola, sentiu a pressão dos atacantes do Novo Horizontino. O Santos também perdeu algumas bolas bobas ali no meio, muitos espaços. Mas o jogo foi bem ofensivo dos dois lados. O Ricardo Goulart abriu o placar aos 10, uma bela jogada do Ângelo, cruzamento da direita, ele testou firme para o fundo da rede. No segundo tempo, no comecinho, o
O jogador Balieiro, lateral direito, que fez essa assistência para o primeiro gol do Santos, é um volante improvisado de lateral, acabou cometendo um pênalti bobo, convertido com muita categoria pelo Douglas Baggio, que não isolou a bola para a lua como o Baggio italiano na Copa de 94. O Santos buscou o placar de novo, quando entrou o Lucas Barbosa, mais um garoto da base, que entrou no segundo tempo, fez o 2-1, encontrou um espacinho para chutar no canto, só que o Marcinho, do Novo Horizontino, acertou uma bola maravilhosa no rebote, pegou na veia, aquele golaço mesmo para encher o pé e estufar a rede. 2-2, a torcida do Santos, que apoiou durante os 90 minutos, ficou muito brava no final, protestou, até agora há pouco aqui do lado de fora estava lá xingando o presidente, está querendo o jogador, e logo mais chega o técnico, né? O Santos tem um caminho complicado e vai enfrentar na próxima rodada, no sábado, a Ferroviária fora, pega o Palmeiras fora e finaliza com o Água Santa. Aí o detalhe, Flávio, se o Água Santa, que joga amanhã com o São Paulo em casa, ganhar o jogo, que não é muito difícil, empata em pontos com o Santos e passa o Santos no critério de vitórias. E aí o Santos seria um dos dois rebaixados, ou seja, o Santos nem está classificado e ainda corre risco de rebaixamento. Que coisa, hein? E o Santos efetivamente jamais foi rebaixado. Tem aquela história de São Paulo, foi, não foi? Eu acho que foi. Mas há quem diga que não, mas de qualquer forma, pelo menos há uma polêmica a respeito. Com relação ao Santos, não. O Santos jamais foi rebaixado em nada, né? Valeu, Silvestre, um grande abraço, viu? Obrigado pelas suas explicações, por tudo que você falou aí pra gente. Boa viagem de volta, valeu. Obrigado, Flávio. Só para reforçar, tá? O técnico do Santos, o Fabián Bustos, que é argentino, estava no Barcelona de Guayaquil, se despediu muito emocionado lá no Equador, está chegando a qualquer momento, deve chegar por volta de meia-noite, 1 da madrugada, e amanhã já vai tomar pé da situação, que não é nada boa para esse Santos, que, repito, está brigando para tentar uma classificação e para fugir do rebaixamento no Campeonato Paulista. Um abraço, bom mês aí, tô ligado em vocês na subida da serra. Valeu, legal, boa viagem. Bom, eu nem apresentei a nossa equipe, e vocês vão notar que o Chico Lang está aqui ao meu lado, o Paulo Sérgio está lá no lugar dele e o Celso do lado de lá. O que aconteceu? Rebeldia do Celso Cardoso, que ele queria fazer o programa fantasiado. Exatamente. Aí não, né, pô? Por causa do carnaval lá. Aí foi voto vencido, que aqui a gente faz tudo no... Você sabe que não só ele, o Guilherme também. O Celso seria o Batman e o Guilherme o Robin. Verdade. Então, aí não dá, né, gente? Aí você não deixou. deixou. É sério, pô. Tá aí certo. ele, como sinal de protesto, como se eu Bateu na tivesse trave, culpa, Chico, foi foi sentar ao lado do Robin lá. O Batman foi sentar ao lado do Robin. Não. Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite. Boa noite, Celso. Defende a gente aí. Tudo bem, Robin? Depois a gente conversa. Olha! Celso, aproveita e fala do Santos, que foi, parece que o jogo foi legal, né? É que eu tô sabendo que vai ter um duelo entre o cidadão aqui e o Chico. Sim, teremos. Então Abemos fica mais fácil de eu ceder o lugar para ele poder duelar Não com é o Chico, fantasia, entendeu? então. Não é fantasia, não é fantasia. E o Santos, foi uma Sobre fantasia o ou foi Santos- uma realidade? Sobre o hoje? Santos, veja só, Flávio. O Santos lutou para não cair na temporada passada no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. Carilli, que agora foi escorraçado do Santos, foi quem tirou o Santos do rebaixamento, e houve para mim uma ingratidão muito grande por parte da diretoria do Santos. Se ele não servisse, mandasse embora depois que terminou a temporada, não esperar 5, 6 jogos para mandar embora. E aí, aquela história que a gente fala, flerta com segunda divisão, uma hora acaba acontecendo. E o time do Santos, se você pegar, tem bons valores? Tem bons valores, tem jovens promissores, mas não é um time que dá para você ver fazer frente à frente com os grandes times hoje que lutam por conquistas. Flamengo, Atlético, Palmeiras, Corinthians. Alguém vai falar assim, mas o Santos ganhou do Corinthians. Ganhou numa circunstância de um jogo. Normal acontecer. O Santos, desculpa, ganhou do Silvinho, não ganhou do Corinthians. Para, não. Aí ganhou numa falha do João Vitor, que falhou. E o Marcos falhando. Leonardo teve uma partida extraordinária. Exato, foi Fez algo. 2 gols, O Corinthians foi melhor que o Santos naquele jogo, então foi algo pontual e circunstancial. Só que aí que está o detalhe: você só avalia resultado e cria ilusões.
o Santos Eu acho que competitivo, sabe por mas que, não que é. eles não demitiram o Carille no final do ano? Ele deu um prazo para ele aprender a falar ou espanhol ou o sotaque português. Porque era agora o critério número 1 é Ou tirar o passaporte. ou você é espanhol ou você é português. Se você não falar, nessa, oi, tá, ou olá, como está, tudo bem, então você não serve mais. Esse é o critério. Como o Carille não passou no teste nem de espanhol, nem de português de Portugal, ele saiu. Só bem que pode ser isso. mas Porque, convenhamos, o Fabian Bustos e tal, é um técnico de bons trabalhos no Equador, gente. Não, então. Só treinou Aí no Equador, não, né? Jorge. Com todo respeito, que ele seja feliz Não, também, e mas... outra coisa, trouxeram o Sampaoli, eu entendo que embora o Santos não tenha conquistado o título, o trabalho do Sampaoli foi bom. Agora, trouxeram o Gesualdo, ficou aí, o quê? 2 meses? Foi. 2 meses. E falou português. Quer dizer, como a gente só que o português de Portugal. O Olan saiu depois, escorraçado, depois de uma derrota para o Corinthians, quer dizer, com pressão, torcida... Mas ele que saiu, ele foi embora porque foi mas ainda pressionado assim, por torcida. Foi sabe? ótimo o que ele fez. Então, a fritura, ela acontece do mesmo jeito, seja com português, seja com argentino, seja com... A questão é, o Santos precisa entender o que ele quer, ter consciência do elenco que ele tem nas mãos, buscar reforços e não ter uma administração covarde que joga a culpa sempre em cima do treinador. Cai sempre em cima do treinador. E a diretoria nunca tem culpa de nada, nunca faz o papel dela. Quer dizer, então não adianta nada trazer o Bustos, até o Guardiola. Se não tiver um tempo para desempenhar um trabalho, segurar a bronca nas derrotas e apostar no trabalho de médio e longo prazo, a coisa não vai funcionar. E aí, Paulo, boa noite. Bom, boa noite, Flávio, Chico, Jorginho, né? Jorginho, eu creio que eu bati figurinha sua, não? Ah, para, Paulo. Eu acho que eu bati uma figurinha assim, hein? Aqui assim, ó. Encontrei com ele ali, ele falou... Jorge, quantos anos você tem? Eu falei, 57. Você é 65? Eu falei, sou 65. Você, Paulo, você é 66? Não, sou 69. Eu falei, só eu que fico velho, Paulo? Pelo amor de Deus. Celso, Gui, boa noite. Você de casa também. Bom, eu particularmente, eu vi um jogo onde a equipe do Santos muito vulnerável no seu setor de meio campo. Você tem o Camacho, você tem o Sandri, você tem ali o Ricardo Goulart, que jogou muito bem a partida de hoje. Vi um Santos partindo para cima, como eu também vi um Novo Horizontino fazendo uma marcação alta. Normalmente essas equipes do interior fazem essa marcação baixa, ficam todos ali na retranca, mas eu vi a equipe do Novo Horizontino jogando para igual. Tanto é que no primeiro tempo o João Paulo fez boas defesas, no segundo tempo também. Agora, precisa se acertar muitas coisas, ainda mais nessa questão defensiva. Ofensiva, o Santos tem bons jogadores, a garotada aí apresentando um bom futebol. O golaço do Lucas Barbosa foi um golaço de muita categoria, esperou, olhou, bateu no ângulo que dava. Agora, o gol do Marcinho no segundo tempo, vai ser muito difícil ele pegar uma bola daquela de novo, hein, Jorge? Chute bem dado, né? Pegou de primeira no alto. Agora, o Santos tem que tomar cuidado nesse setor defensivo que está muito vulnerável. Mas um bom jogo, as duas equipes procurando o gol. Vamos esperar aí o que vai acontecer agora com o novo treinador. Vai começar do zero, como sempre. Né? Até porque é treinador que já passou em 8 equipes no Equador. Vamos ver como que vai sair aqui no Brasil. Numa equipe no Brasil, né? E aí, Chicão, pra gente já falar do nosso Vitor Pereira. Vamos falar do Vitor Pereira bastante, mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse Bustos vai ter trabalho. Eu espero que ele chegue com vontade de ter trabalho? Sem preguiça, né? Porque ele vai ter trabalho. A equipe do Santos, realmente, como disse o Paulo Sérgio, ela é muito vulnerável na defesa, né? A defesa da equipe santista é muito ruim. E o goleiro João Paulo, ele tem se sobressaído em todas as partidas do Santos. Todos os jogos do Santos, praticamente, ele é eleito o melhor em campo. Um negócio impressionante, esse menino João Paulo. Tanto é verdade que dizem as más línguas, as raposas felpudas, que o Flamengo quer levá-lo. Porque hoje o Flamengo quer levar quantos goleiros? Fazer um time de goleiro, pô? Quer levar o Santos do Atlético, quer levar...
Santos do Atlético Paranaense. Acho que você confundiu, não foi? Não. Que é O o João Paulo também? tá na alça de mira do Flamengo. Fazer um também. time de goleiros, né? Todos os goleiros. Porque hoje, no jogo lá que o Flamengo empatou com um pênalti meio mandrake, né? O Diego Silva, ele falhou nos 2 gols. Alves. O Diego Alves. Falou nos 2 gols. Então, o menino Hugo também já falhou outro dia, agora falha o Diego, quer dizer, já vão arrancar o João Paulo de lá. E aí, quem é que vai jogar? Já que dispensaram o Jandrei, que está no São Paulo. Quer dizer, é tudo muito mal feito. Nisso aí o Celso tem razão. A diretoria do Santos é um pouco confusa. Ela é confusa. Ela não deixa ninguém trabalhar sossegado, dá sequência no trabalho. E isso é muito ruim, porque eu estou vendo que o Santos está entrando num buraco sem fundo. Eu me lembro muito bem que quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, o Corinthians não caiu assim de repente. Ele foi caindo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano ele caiu. Então quer dizer que eu acho que o Santos está me lembrando o percurso do Corinthians. Aí eu vou dizer uma coisa para você. O Corinthians teve força para se levantar. Agora o Santos vai ter força para se levantar? Eu não sei. Olha o que está acontecendo com o Vasco da Gama, Botafogo. Tá falando de rico agora, você tá falando de gente rica. Agora. Então, agora. não, mas aí O você Botafogo tem que ver. voltou. Não, é rico. Agora é gente, o Botafogo, tá falando de né? nego de bufunfa agora mudou. Mas vamos ver se a bufunfa resolve, que tem muita gente rica e não sabe gastar o dinheiro. Tem isso também, né? Falando em melhor jogada, um belo jogo hoje de manhã lá na Arena Neoquímica do Corinthians. Vamos ver. Os últimos momentos de Fernando Lázaro no comando interino do Corinthians foram acompanhados bem de pertinho pelo novo treinador do Timão. O português Vitor Pereira chegou ao Brasil no sábado e esteve na Neoquímica Arena nesse domingo para assistir ao jogo diante do Red Bull Bragantino. E o que ele viu durante a partida foi um Corinthians pressionando o adversário no talento do badalado quinteto e que só não saiu atrás no placar, porque o Cássio fez esses 2 milagres em 2 finalizações do Luan Cândido. Aliás, por falar em milagres, o goleiro Cleiton do Bragantino também estava ligado no jogo e fez 2 defesas incríveis nas chegadas do Gil e do Roger Guedes. Mas, no chute do Gustavo Mosquito, o milagreiro Cleiton nada pôde fazer. O camisa 19 aproveitou a jogada do William e tentou 2 vezes até balançar a rede 2 minutinhos depois de entrar em campo. O Bragantino teve 2 chances claríssimas para empatar, só que a trave e o Cássio apareceram no meio do caminho. 1-0 Timão e fim de papo. Com esse resultado aqui na Neoquímica Arena, o técnico interino Fernando Lázaro deixa o comando do Corinthians sem conhecer nenhuma derrota. Foram 5 jogos, sendo 4 vitórias e 1 empate. Agora, ele entrega o cargo para o professor português Vitor Pereira, que deve estrear pelo Corinthians no próximo sábado diante do São Paulo, no majestoso marcado para o Morumbi. Na verdade, os resultados assim, né, são relativos, a gente tem que entender o contexto, né, e o nível de adversários que tivemos em outros momentos. Hoje realmente um jogo contra uma equipe importante e com boa qualidade, né? Tivemos já os primeiros contatos com o Mister e com a sua comissão técnica e estaremos à disposição já, inclusive a partir de amanhã, para auxiliá-lo no que for necessário. Meu caro Jorginho, você viveu uma situação parecida com a do Fernando Lázaro no Palmeiras. Ganhando tudo, você saiu, veio outro treinador, nosso querido Muricy, e a coisa acabou não funcionando tão bem. Bom o trabalho desse menino e bom jogo hoje. Sim, infelizmente eu não pude ver o jogo, né? Porque eu estava no velório da mãe de um grande irmão e amigo, Anderson Lima, né? A mãe dele veio a falecer ontem e hoje nós tivemos aí que velar e enterrar, então que ela possa descansar em paz. E o trabalho do rapaz foi bem feito, né? Eu acho que ele pegou numa transição difícil, que é a saída de um ex-atleta do Corinthians
treinador, que é o Silvinho, numa pressão difícil, e o menino conseguiu se organizar. É que normalmente, num momento desse, Flávio, Chico, Paulo, Celso, Guilherme, o pessoal de casa, os atletas parece que se ajuntam, se unem mais e conseguem tentar dar uma força para uma pessoa muito legal. Esse rapaz deve ser um cara extraordinário, né? E aí eles tentam É o filho ainda do Zé mais. Maria, Ele que é o filho do Zé Maria. filho do Bom, Zé então Maria. você já tem um Ele pedigree eu não do conheço, pai, né? mas o pai dele é pai é extraordinário. Nossa Senhora. O pai dele pode ser a síntese de um cara boa gente. Nossa, ele é demais da conta. Então vai ver, é por isso também ajuda, sabe? O fato dele ser uma pessoa muito boa, muito bom profissional do que faz. Se eu não me engano, ele auxilia o Tite também na seleção, se eu não me engano, né? Sim. Então ele é muito bom profissional no que ele faz e os caras adoram. E isso facilita, Chico, porque não tem cobrança em cima dele. Porque quando vinha a cobrança em cima do Silvio, é diferente, entendeu? Quando o cara é de uma vez, é muito diferente do que você ser interino. Muito diferente. Porque você assume responsabilidade perante aos atletas, que até então você não tem. Então facilita um pouco o trabalho. Não estou querendo aqui tirar a qualidade do trabalho dele, estou dizendo que facilita um pouco. Mas o rapaz provou que tem capacidade, que se um dia quiser assumir a ponta e tomar a frente como treinador, eu acho que tem capacidade para isso, pelo que mostrou dentro do campo. Ô Jorginho, olha que coisa absurda. Eu nunca vi isso na minha vida no Corinthians. Um interino fazer a campanha que ele fez. Foram 7 jogos ao todo que ele pegou o time lá atrás, né? Ele tem 90,48% de aproveitamento, 6 vitórias, 1 empate, 19 gols feitos e 4 sofridos. Negócio impressionante. Tudo bem que ele pegou... Isso aí é aproveitamento de Guardiola. Não, aproveitamento assim. Eu acho que antes de mais nada... O teu era mais ou menos esse no Palmeiras, não era? Meu, acho que foi 70 e pouco, né? Porque eu joguei 7 partidas, né? Inclusive a última nós ganhamos do Corinthians com o Ronaldo, Fenômeno, jogando no Corinthians, né? Então, você fez 6 vitórias e 1 empate. Não, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu só perdi quando eles souberam que o Muricy chegou. E eles souberam por vocês da imprensa, que a diretoria não tinha dito. Aí eles me abordaram em Congonhas, nós estávamos indo para Goiânia. O que é isso? Eu falei, não sei o que é. Não tem o que vocês estão falando. Não, dá uma olhada aí. Eu falei, dá uma olhada no quê? Não, dá uma olhada aí no seu notebook aí que você vai ver uma notícia. Eu falei, notícia? Aí era a chegada do Muricy. Eles ficaram chateados porque não avisaram eles antes, né? Então, foi só isso. Mas e eles perderam lá por causa disso. Eles ficaram magoados porque eles não... eles estavam querendo a minha permanência. Não com a chegada do Muricy. Mas eles queriam a minha permanência. Acho que nós falamos o mesmo idioma. E estava dando certo, mas não que seria. Quando o Muricy chegou, infelizmente, ele teve a infelicidade de muita gente machucar. O que pode acontecer com o português. Infelizmente pode acontecer isso. E aí o garoto pode voltar e ter um trabalho. Mas se eu não me engano, o Eduardo ganhou uma Copa do Brasil começou como interino, não foi? Sim. E o Carille foi campeão brasileiro também. Como interino não, ele saiu, depois voltou e quando voltou foi embora. Oswaldo Oliveira também. Não, o Oswaldo era auxiliar dele, né? Não, o Oswaldo era auxiliar do Luxemburgo. Aí o Luxemburgo saiu, ele ficou, tomou uma goleada, chamaram o Evaristo não ficou, aí o Oswaldo foi efetivado, foi campeão brasileiro e campeão do mundo. O Oswaldo primeiro ele não deu certo, ele saiu. Exato. Primeiro ele não o pessoal em casa está começando a ficar preocupado. E aí, Paulinho, devia sair? Bom, agora não tem jeito. Agora, como se diz em Portugal, Inês é morta. E aí, o que? Você gostou do jogo e a expectativa agora? Não, bom jogo. Lógico que se nós observarmos os melhores em campo e o melhor em campo foi o Cássio. Grandes defesas, os 2 goleiros fizeram grandes defesas. Uma das coisas que o Jorginho mencionou aqui, sobre essa questão dos jogadores jogar em favor do treinador, isso é muito pertinente e é lógico que nós estamos vendo aí esses resultados que o próprio Chico trouxe aqui, é de uma equipe que tem grandes jogadores importantes, que tem que ganhar os jogos. Agora, o sistema de jogo é o mesmo. É isso aí. O sistema de jogo é o mesmo. Coisa. Aquilo que o Silvinho implantou no esquema tático do Corinthians é o mesmo. Só que agora
o Lázaro tem paciência e tranquilidade para trabalhar. Não tinha pressão, acabou a pressão É sobre os isso aí, jogadores. Acabou a entendeu? pressão. Então não tem pressão. Então foi muito bom o Se treinador perde vir o aqui interino. falar. Porque a gente fala aqui, Celso, o pessoal, vai sair com o Silvinho, fica com o Silvinho e não sei o quê. Não é isso, gente. Eu fui no jogo contra o São Bernardo, o primeiro tempo, Corinthians tocando a bola, a torcida já estava impaciente, mas não xingou. Aí, segundo tempo, os gols começaram a aparecer. E é lógico que a evolução dos jogadores no andamento do campeonato, das partidas, vai melhorando. A forma. Hoje o William está muito mais em forma do que estava com o Silvinho. Renato Augusto está melhor agora do que estava antes. O Juliano vem Deixa eu vindo. uma ponta. Se eu não me engano, o Silvinho não colocava o William para jogar, né? Ele tá machucado. Estava machucado na época. Então, aí é duro. Aí você condiciona mesmo o cara para depois colocar para jogar. Muitas das vezes não dá mas tempo. você vê o seguinte, olha... O treinador brasileiro não dá tempo, Chico, infelizmente. Mas olha, mas E aí fala-se muito nos treinadores portugueses. Aí eu falei, o Lucami traz nos últimos anos aí, os treinadores portugueses que vieram para o Brasil, 9. De 2015, Sérgio Vieira, Ferroviária, ficou de novembro de 2015 a abril. Pouco tempo. Paulo Bento, de maio de 2006 a julho de 2016. Maio de 2016, ficou aí maio, junho e julho. 2 meses. 2 meses. Jorge Jesus, 1 ano. Augusto Inácio, de dezembro de 2009, fevereiro, 2, 3 meses. Ricardo Sá, outubro de 2020, dezembro de 2020, 2, 3 meses. Abel Ferreira, é o que está 2 anos. Jesualdo Ferreira, janeiro de 2020, agosto de 2020. Antônio Oliveira, janeiro de 2021, setembro. Mas eles estão no Brasil, pô. Não é verdade? Então tem que ter esses... o cara do Vasco aí, o Sá. O Ricardo Sapinto, foram 2 meses. Ele omitiu o outro sobrenome. Só disse Ricardo Sá. Então, gente, não fica essa ilusão que vai vir para resolver e que isso, que aquilo. Porque também os times que ele ficou, o Vitor Pereira, o mais longo foi o Porto. Aí Xangai, tava discutindo até com o Gui. E Xangai ganhou na China. Na China qualquer um é treinador. Não, mas o Xangai é um time muito Paulo, melhor. contratou um monte de jogadores. Xandão Nuneng ganhava todos os campeonatos, Contratou um ele monte de chegou e foi jogadores. campeão chinês. Mas não contratou um monte de jogadores? Mas se o cara tá treinando A na China, ele verba vai tava ganhar lá. o campeonato o quê? Português? Mas também não conta. Vai fazer o quê? Corinthians com China não dá. Não também dá. acho, É nada a ver. outra. Só que se o cara tá treinando na China, ele vai ganhar o quê? Experiência de internacionalizar a marca com a China com o Cisal, lembra disso? Cisal. Essa do Rosenberg, meu querido Rosenberg, um beijo pra você. Mas, pelo amor de Deus... No Awali ele ficou Rosenberg 33 e jogos. Zizal No da Lei, Olympiacos ficou 27 jogos. No 1860 de Munique, 20 jogos. No Fenerbahçe, 25 jogos. Espero que tenha... Em uma das passagens. Bom, já tá aí pra você Você uma tá falando de uma passagem só, aí, ó. é. Depois vocês discutem aí. Foram 2 se é bom, passagens se não é pelo bom. Fenerbahçe. Uma mesa Foi otimista com relação ao futuro do A Corinthians. outra foi Tá mais de vendo? 160 jogos. Nossa, Não, vai valer otimismo muito nos latente jogadores. aqui. Se os jogadores abraçarem o treinador, entenderem o esquema tático do treinador e o treinador ter paciência para trabalhar... Bom, É que realmente está na moda só trazer que português. mas dos portugueses que o senhor citou, obviamente nenhum deles era top na Europa, porque não dá para trazer. Nenhum é Mourinho, Zero. Vilas Boas, não. O Jorge Jesus, tanto que o mercado dele é português. Mas aqui funcionou, foi campeão com o Flamengo. Celso, eu escutei ele O falar Abel- que o Corinthians insistiu para ele vir, cara. Falou mesmo, Falou. 3 vezes. Pô, 3 vezes. o Corinthians está insistindo para treinador vir trabalhar no Corinthians? Sim, Aí tá demais. Mas hein? porque aqui talvez seja referência de sucesso. O Abel, quando veio para o Palmeiras, ele tem currículo muito inferior ao currículo do Vitor Pereira. Muito, o Abel muito. veio sem ser campeão de nada. O melhor deles todos, em termos de currículo, é o Gesualdo. Que foi professor, inclusive, do Mourinho. Em termos de nome, de respeitabilidade. Mais respeitado, 3 o maior meses, estofo é o Gesualdo, que ele foi professor de todos. Até hoje é um professor. E tiveram uma durou muito pouco tempo. e tiveram uma conduta horrível com o Imediatismo. português. Deixaram ele aqui em pleno início de pandemia para mandar embora logo depois. Eu só vou dizer uma coisa, eu vou me basear aqui na realidade do Corinthians hoje. O time que o Corinthians tem, os jogadores que o Corinthians tem,
são do nível técnico acima do normal. Muitos jogadores estão começando a pegar o jeito. E quando você tem um time que tem 5, 6 jogadores que podem, de repente, decidir uma partida, o técnico é o cara que vai não atrapalhá-los, porque eles lá dentro vão se entender. O Paulinho sabe disso, que ele jogou na Alemanha há muito tempo, e ele sabe disso, que quando você tem 5, 6 jogadores num grande time de futebol, você fala para eles, olha, eu quero que vocês joguem assim, assim, assado, mas dentro de campo quem resolve são eles. Mas, Chico, então eu achei isso aí, desculpa, mas Real foi Madrid. injustiça com os treinadores. Real Madrid, tipo, se ganha, o Real os Madrid jogadores tinha são o bons. Luxemburgo. Se perde o técnico que O Real Madrid atrapalhou. tinha o Luxemburgo, levou o Luxemburgo para lá. Tinha Beckham, tinha Zidane, tinha Ronaldo Fenômeno. Pô, tinha quem mais? O Figo, né? Jogava na época também. Então, quer dizer... Roberto Carlos. Pô, caramba, você tem 10 ou 6, 5 jogadores que você sabe que vão resolver o seu problema. Então, o que você tem que fazer? Na minha opinião, fazer o que o Lázaro fez. Fazer o que o Jorginho fez naquela época do Palmeiras. Opa, primeiro presente. Esse tema vai continuar, claro, lógico. Exatamente, na hashtag Mesa Redonda. Vai ser só o primeiro, tem mais 2 presentes para vocês, então continue mandando mensagem, hashtag Mesa Redonda. E o primeiro vai ser a camisa do Corinthians tamanho G. Quem ganhou foi o Carlos Casaca, tá bom? Tem que buscar essa semana aqui na TV Gazeta, a nossa produção vai entrar em contato. Tá aí a camisa, bonitona aí. Primeiro, tem mais 2, hein, Flávio? Quais são, então, hein? Hashtag Mesa Redonda, hein? Quais são os que tem? Os outros 2 é a camisa do São Paulo, do Zé Carretilha, mais o livro Dentre Grandes Eras do primeiro. E o outro é a camisa do Santos tamanho M e o almanaque do tricampeão da Libertadores. Do Santos também. Nós tá aí, discutimos a chegada do Vitor Pereira. Ele foi muito bem recebido chegando aqui no Brasil. Vamos ver. O bando de loucos acordou cedinho no sábado. Torcedores e a galera alternativa da mídia corintiana encheram o saguão do aeroporto. De Portugal chegaria mais um treinador estrangeiro para redescobrir o futebol do Brasil. Cara, eu acho que o desafio dele é maior pelo Corinthians não ter essa tradição, né, recente de técnicos estrangeiros. Assim. O último técnico foi o Daniel Passarella, 2005. Eu acho que se ele fizer o simples no começo, apostando nos caras mais experientes e aos poucos for implementando um jogo mais intenso, uma filosofia diferente, europeia, eu acho que o Corinthians tem só a ganhar, né, com a chegada dele. O que mais me marcou foi a vontade dele de fazer contrato só por um ano, porque normalmente a gente pensa, pô, o cara vem pra cá, quer ganhar muito, quer fazer um contrato longo, mas eu acho que o fato dele fazer um contrato só por um ano, por vontade dele, significa que realmente ele quer vir aqui, quer sentir o terreno, quer conhecer realmente o que vai ter pela frente, para a partir daí poder desenvolver um trabalho mais efetivo. E quem analisa com o coração, achou o que da novidade? Eu acho que ele pode dar uma modernizada, né? Trazer o estilo europeu para o Corinthians, que acho que a gente está precisando um pouco, né? Se modernizar, né? Atualizar. Você vê aí Palmeiras, com futebol excelente. Eu acho que a gente pode ter uma base para ter uma melhora no nosso futebol, né? Nada de seguir caminho do Palmeiras. Nada. Corinthians é Corinthians. Fui sacana agora com você. Veio. Assim que pisou em solo brasileiro, Vitor Pereira sentiu o carinho da Fiel e já deu de cara com as comparações. Vitor, o sucesso de seus compatriotas como o Abel Ferreira no Palmeiras e o Jesus aqui recentemente no Flamengo aumentam, esse sucesso aumenta o sarrafo do seu desafio à frente do Corinthians? O maior desafio sou eu sempre que me coloco a mim próprio. O maior desafio, a maior exigência, portanto... É claro que o trabalho que fizeram os meus colegas foi um trabalho magnífico e é bom porque abre portas a toda a gente. Agora, a exigência é sempre uma coisa que me acompanha, portanto, a pressão sou eu sempre que coloco a mim próprio. Pelo jeito, o Portuga do Timão já percebeu o peso dessa camisa. Bom, há um certo otimismo nessa chegada. Aqui o pessoal não está com tanto otimismo assim. Jorginho, a pergunta do Silvestre, como sempre pertinente, há uma comparação? Você acha que o torcedor do Corinthians, o Paulo citou aí uma série de treinador, mas ele está imaginando um novo Abel Ferreira, um novo Jorge Jesus? Esse tipo de coisa aumenta a responsabilidade? Flávio, eu acho que
provavelmente vai aumentar. Porque o Abel vem ganhando, né? Se ele não ganhar, vai ter o confronto de você, que o brasileiro gosta de comparar, fazer as comparações. E aí você termina tendo uma pressão. Nós estávamos aqui conversando e o Chico ali atrás, ele falou, olha, os jogadores estão pegando o jeito. Se não tivessem colocado tanta pressão no Silvinho, talvez estaria acontecendo a mesma coisa. Porque a pressão, normalmente, ela atrapalha. Quando saiu a pessoa Silvinho, ele levou tudo o que tinha de pesado. O menino não tinha nenhuma pressão, ele, por enquanto, não vai ter nenhuma pressão, provavelmente ele não vai mexer no que está, porque o sistema não vai mudar. O sistema, desde quando eu jogava futebol, é o mesmo. O que vai mudar é uma estratégia para um jogo ou para o outro. O restante é o mesmo. Os sistemas são esses, não mudam nunca. Desculpa. Ou você joga com 3 zagueiros, você joga com 4, você joga com 2 homens no 3. Aí eles vêm inventar um monte de nome para isso. Né? O pior é que eles enganam muita gente. Esse que me incomoda. Muita gente enganada aí. E aí o que muda é a estratégia. Então hoje, por exemplo, o Paulo jogou na Alemanha. Se o Paulo jogasse na beirada, ele ia até o final com a lateral. Ele ia até o final. E não ia reclamar. Porque ele sabe que tinha outro lá na posição dele, que era tão bom quanto ele, então ele ia. No Brasil, você não tem esses atletas mágicos, porque eles saem muito cedo. E aí você tem um Corinthians hoje que tem grandes jogadores, realmente, que vão disputar muitas competições, né? São quantas competições o Corinthians tem no ano? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Então, talvez Sul-Americana, dependendo de como for na Libertadores. Seriam 5? 4. 4 competições. A não ser que fracasse na Libertadores. Se você jogar de terça, se você jogar domingo, quarta, domingo, como é que vai recuperar esses jogadores? Como é que esse rapaz que vai chegar aí, tadinho, vai poder mostrar o trabalho dele? Aonde ele vai poder trabalhar? Que é o que o Abel reclama tanto no Palmeiras. Porque para você ter condições, você precisa ter, primeiro, bons jogadores, ponto. Segundo, bom ambiente de trabalho. Terceiro, a finança andando em dia. O quarto é você ter tempo para você trabalhar esses atletas. E aí você vai colocar uma ideia para eles. Se eles comprarem a ideia, morreu, vai embora. Então, mas aí é um detalhe importante, gente. Em cima disso que o Jorginho está falando, é que eu me manifesto mais otimista. Você falou assim, a mesa está muito... Eu estou otimista em relação ao Vitor Pereira. Muito tem a ver com o que o Jorginho falou. Primeiro, ele vai chegar com maior tolerância, porque é estrangeiro. Segundo, porque é o queridinho nas redes sociais. Terceiro, tem um histórico, apesar do pouco tempo que ficou, mas foi campeão no Porto, foi campeão no Shakhtar. Quer dizer, tem um currículo melhor que outros. Então, e tem um bom time à disposição e ele também vai ser inteligente e não inventar, sabendo que ele não tem muito tempo. Sabendo que ele não Gente, ele vai colocar as ideias dele. Vai. E aí você começa do zero. O Jorginho e o Paulo já falaram. Uma ideia começou com o Silvinho, o Fernando Lázaro levou e o Corinthians está invicto. Se ele estreia contra o São Paulo e perde o jogo, já vai começar aquela história. Por que mexeu no estava dando certo? Eu acho que tão cedo não mexe. Não, começa o zum. Isso não vai ser de uma hora para outra. O Paulo estava lá, era o Silvinho, empatando o jogo do São Bernardo, todo mundo, aquele barulho, aquela coisa toda. Esse barulho, esse burburinho, não por acaso a diretoria do Corinthians foi atrás de um cara lá em Portugal, que também era para minimizar esse ruído nas redes sociais e ter um escudo, tipo, trouxemos um cara caro, um cara que vocês queriam, então agora deixem trabalhar. Nossa. Algo que um treinador brasileiro não teria. Falar, traz o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ia ter problema. Ia ter problema, porque disse não ao Corinthians, porque fracassou no Flamengo. Já cevado no primeiro jogo. O Cuca, porque o Cuca, blá, blá, blá. É isso, não tem como trabalhar, não tem paz. A chance dos estrangeiros darem certo é mais porque eles têm mais tranquilidade. Tem tranquilidade. Se você traz um treinador de um clube pequeno... Não saco na rede social, porque hoje o dirigente fica lá o tempo todo. Hashtag... Não foi outra coisa. Não foi o que vimos na estatística que o Paulo apresentou. Vários 2, 3 meses e tal. Mas a questão... E o próprio Jorge Jesus, faltou um dedinho para ele ser demitido. Aquele jogo do Emelec, se não arruma um pênalti lá pro Flamengo, ele estava fora. Flávio, a questão é não inventar. Porque não adianta, você tem um William que joga de beirada.
Você tem o Roger Guedes, que pode jogar ali como centroavante ali. Paulinho joga um pouquinho mais atrás. O forte é a beirada. Então, a questão é não inventar. Paulinho... escutar o Fernando Lázaro, sentar com o Fernando... irmão, o negócio aqui funciona assim. O Antônio vai Oliveira, nessa pegada aqui e vai indo. O Antônio Oliveira, pai desse Antônio Oliveira, quando foi chamado, desde que veio pra cá, quando foi chamado para a seleção de Portugal, perguntaram a ele se ele ia mudar alguma coisa. Resposta dele, ora pá. Se fosse para cantar o mesmo fado, não precisava mudar o cantor. Flávio, então, se é para cantar o fado do Fernando Lázaro, não precisa mudar o cantor. O que fez o Abel, só para efeito de comparação, no Palmeiras? O Cebola, o Luxemburgo mandaram embora, o time com o Cebola começou a crescer, ganhou acho que 3, 4 jogos. O Abel, quando chegou, ele meio que continuou o que estava fazendo o Cebola, até para entender o que estava acontecendo, e aí depois ele passou a colocar... Que a montagem foi do Luxemburgo. Eu achei que você ia dizer que a montagem foi do Luxemburgo. Era a sequência do trabalho do Cebola. Aí mas os primeiros jogos ele deu sequência àquilo, ele foi entendendo o que estava acontecendo para depois dar a cara dele. Não, mas o Palmeiras mais bonito foi o Palmeiras do Cebola. Com o jogo mais bonito, o jogo mais ofensivo. Mas hoje, o que... 4-3-3... dois caras abertos pela ponta, Vitor Pereira, os laterais apoiando, de repente viravam 4-3-3. Vamos mudar o tempo aqui pra gente, eu tô vendo aqui que as posições elas vão se misturando um pouco. Vamos por um mano a mano. Quem é a favor do trabalho do Vitor Pereira? Quem acha que vai dar certo e quem acha que não vai dar certo? Os debatedores de hoje. Lá vou eu de Michel, esse briguento do Chico Lang, obviamente, está na briga, até porque o tema é Corinthians e o treinador do Corinthians. Versus Guilherme Camarda. Para quem não conhece o quadro, 1 minuto cheio para cada um defender a sua tese. 1 minuto sem que o outro interrompa, depois 1 minuto para o outro dar a réplica, e aí o couro come solto. Ok? Certo. Então vamos lá, mano a mano no ar. Vamos começar com a posição de Guilherme Camarda. O Vitor Pereira vai dar certo, segundo você, por quê? Bom, porque primeiro que ele é um cara que está preparado, ele é técnico desde 2004, profissional, formado em educação física, ele passou como preparador físico, depois foi auxiliar, treina desde 2004, ele ainda é jovem, 53 anos, joga pra frente, segundo as pessoas mesmo que reclamavam do Silvinho, ele é um cara que jogava recuado, ele não joga pra frente, já treinou equipes de massa, Fenerbahçe, Portugal, em Portugal ele foi pelo Porto, foi campeão, bicampeão português pelo Porto, da Supercopa de Portugal, que é a Copa do Brasil lá de Portugal, foi campeão. Ele é aclamado na Europa e para mim ele vai dar muito certo no Corinthians por causa disso e por ter experiência. E claro, ele tem aquela cara que a Fiel gosta, o cara mais maluco, ele vai para cima, ele é muito honesto nas suas entrevistas, brigou com o pessoal lá na Arábia, tudo mais. Eu acho que ele vai dar muito certo no Corinthians. Muito bem. O Guilherme está tão convicto que ele até abriu mão de 6 segundos. Não precisa. Chico Lang, 1 minuto para você sem interrupção. Bom, rapidamente. Em primeiro lugar, o Corinthians imitou o Palmeiras. Começou errado por aí. Não tinha nada que trazer técnico português. O Corinthians deixou de ser raiz. Você tinha um time raiz para ser um time Nutella. Aderiu a uma moda. Em primeiro lugar, ou segundo lugar, melhor dizendo, hoje foi a primeira vez que esse português viu um jogo ao vivo do futebol brasileiro. Primeira vez que ele viu. Ele nunca tinha posto o bumbum num estádio para assistir um jogo de times brasileiros. Nunca na vida dele. Então ele não conhece porcaria nenhuma da bola brasileira. Essa é a conclusão. A intensidade daqui é bem mais baixa do que a Europa. O que fazer? Ele vai colocar o motor turbo nos jogadores? Terceiro lugar, quarto lugar, jogador brasileiro não é tático, é mais improviso, explosão e criatividade. Ele vai conseguir se adaptar a isso? Ou ele vai querer que o jogador se adapte a outra coisa? Errou. Debates agora, por favor. Tudo bem, mas ô Chico, você tá falando disso, você reclamava do Silvinho. O cara que não tinha experiência, tudo, você reclamava que jogava recuado. O cara joga mais ofensivamente. Não joga mais ofensivamente. Joga mais ofensivamente. O senhor está errado. Normalmente ele muda o time durante a partida. O cara já treinou Fenerbahçe, Porto, foi campeão na Grécia. Você está errado nessa posição. Por quê? Por quê?
Porque a primeira coisa que ele falou que ele vai tomar cuidado é com a defesa do Corinthians. E o primeiro cara a ser questionado por ele vai ser o Cássio. Mas você quer que jogue porque sem zagueiro? Porque ele quer jogador que saia jogando. Mas você quer Agora, que jogue sem zagueiro? como é que ele vai ter moral para questionar o Cássio depois do jogo que o Cássio fez hoje? E quem você acha que ia ter moral para fazer isso? Não, porque o Cássio é ídolo maior do Corinthians. Ele vai chegar lá, ele vai fazer o quê? Ele Ah. vai ensinar o Cássio a sair jogando com o pé? Não. O que vai acontecer? Ó, outra coisa, ele vai pedir reforços. Isso você não tenha dúvida. Não tenha dúvida que ele vai Pediu pedir nada até reforços. agora e elogiou muito o elenco do Corinthians. Mas vai pedir reforços. Apesar da idade. E não vai poder trabalhar com a base, porque a base não bate com a diretoria do Corinthians. Ué, como assim? Hoje a base está na mão do Jaça e do André. João Vitor não é da base? E do André Sanches. JP não é da base? Mas a Ninguém base é da que está base? lá agora. A base que está lá agora, que pode subir. E por que não que ele- vai subir. Da onde você tirou que ele não vai Não tirar sei ninguém, se o senhor puxar acompanhou ninguém? esse fim de semana. Sim. Houve um escândalo na base do Corinthians. É. O seu Jaça teria dado 10 mil reais para um diretor da Gaviões. Se a gente for E a pensar Gaviões nisso, não tem que descobriu- trazer ninguém, porque o a cara, Gaviões todo mundo vai ter descobriu problema na base. E acabou mandando embora o diretor da Gaviões. Agora, o Corinthians mandou embora o Jaça? Não mandou. Mas aí é problema da diretoria, não Por quê? do Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira Jaça- veio para treinar o Jaça Corinthians. é intocável. Então, o Vitor Pereira ele vai pedir reforço sim. Mas não Porque pediu ele nada não vai ainda. Você pegar tá... na base. Sim, o Ele futebol não não vai vive ter como de pegar si. na base. Ele já deve Não ter vai conversado ter. com a diretoria. Inclusive, o que o Jorginho falou dele, de realmente ter pouco tempo para treinar. Ele falou isso em Portugal. Ele falou, estou preparado e eu quero viver esse desafio de jogar um jogo a cada 3 dias. Ou seja, ele já sabe onde ele está se enfiando. E o cara é honesto nas entrevistas dele. Ele não sabe Não tem nada. por que Ele não falar sabe que ele nada. vai dar errado, a não Ele ser não que ele sabe dê. nada. O cara tem Ele 53 anos, ele é acabou jovem, de dizer, joga pra eu vou frente. topar um desafio. Ah. Quem topa um desafio é porque não viveu a coisa ainda. Sim, mas como você vai viver a topar primeira um vez uma desafio? coisa sem fazê-la? Aí que tá. Mas ele vai fazer e não vai conseguir realizar Ah, mas nada. aí não dá pra Ele não vai saber. conseguir Senhores, realizar nada. posições colocadas, Futebol não vive de vocês si. em casa, por E favor, outra coisa, opinem. só para completar, lá. o senhor dá licença também. Ele vai pegar uma sequência maldita, meu amigo. Ah, mas e daí? Então, Aqui, ó. então todos Aqui, ó. iam pegar. Sequência maldita São Paulo, depois. Qualquer Morumbi, técnico que chegasse ia Ponte pegar uma Arena, sequência ruim. Ou seja, deixa sem ninguém treinando. Palmeiras porque no a Allianz sequência é Parque ruim. e Novo Horizonte, Deixa ninguém no banco que de já reservas, está que a fora, sequência é ruim. já está rebaixado, Sequência é muito lá em ruim. Novo Horizonte. Deixa pra lá. Então, eu quero saber o seguinte, Sequência é ruim. o que ele Sim, vai fazer da Corinthians. vida? Se ganhar... Diretoria do Corinthians, não coloque ninguém no banco porque a sequência é difícil. Bom, olha, a verdade é que foi bom. Gostei do debate, muito bom. Gostei do debate, boa, boa. O Corinthians não precisa imitar o Palmeiras. Só não, Ele tem mais só não vamos... Não tem personalidade. Tinha Não mais, é um tem mais time currículo raiz. do que tinha O Corinthians é um time Ferreira. raiz. Senhores, ninguém O tá Corinthians entendendo revela nada. gente da várzea. Chega, ninguém tá entendendo mais nada do que eu tô falando. Campeão do Vamos abrir esse debate. Os dois... Bom, Paulo Sérgio, você que é um cara calmo. Não vou nem pedir opinião, porque nós temos a votação, né, a nossa votação da enquete de hoje. Paulo, o que você achou? Mudou alguma coisa no seu modo de entender? Parece que você está meio pessimista com relação ao Vitor Pereira, né? Não, a minha preocupação é essa questão de só portugueses, né? Dentro desse número de treinadores portugueses que eu citei aqui, de 9, só 2 venceram. Só 2 tiveram bons resultados, né? E o Jorginho estava até mencionando aqui, tudo bem, o Jorge Jesus foi um baita de um treinador no Flamengo, mas todo mundo esquece que ele fez no Benfica. Claro. Todo mundo esquece que ele fez no Benfica. Paulo, Então, a minha maior preocupação Deixa eu dar o hoje, voto dele. a minha maior preocupação hoje é o treinador que entrar no Corinthians querer inventar. Se inventar, vai atrapalhar o plano que é que já vem. inventar, Paulo? O que é Inventar é querer mudar jogadores, pôr jogadores em outra posição. Vamos ver se ele conhece mesmo esse elenco do Corinthians. Pelo que a gente sabe, porque o Jorginho ele vai sabe fazer que não é isso. fácil. Pelo que a gente sabe, ele trabalha desse jeito. Ele muda muitos jogadores, ele às vezes faz adaptações em posições. Porque o Guilherme que é muito fala assim, cara mas europeia. foi campeão em Portugal, foi campeão na Turquia. Já foram campeão do mundo? Não foram. Então, eu tô com o Tico. Obrigado, Paulo. Mas Jorginho, eu tô falando de nacionalidade. o que você achou disso tudo?
ele dificilmente chegará. Você tem uma rodagem ótima como treinador, como jogador. Você acha que ele chega e mantém o negócio? Deve ter que mexer alguma coisa, né? Provavelmente, Chico. Ele não deve querer mexer nas coisas agora. E depois ele vai colocando as ideias dele, provavelmente. Se você colocar aí do Corinthians, do meio campo à frente, ou jogaram na Europa ou jogaram muito contra o europeu, não? Sim. Paulinho. O Juliano. O Renato Augusto. William, Renato Augusto, Renato e o Roger Guedes. E fora aí, o Gil e o Cássio também jogaram. Então, o Fagner foi lateral da Copa do Mundo. Se você tem esses atletas, todos eles têm cabeça muito boa, são inteligentes. O Cássio foi goleiro de seleção? Então todos eles jogaram contra ou foram atletas dessas pessoas. Então eles vão ter muito mais facilidade de entender o que ele quer, né? Então eu acredito que ele possa realmente dar certo. Tem que dar tempo para ele, tem que dar tempo para ele poder trabalhar, treinar mesmo, aí ele poder mudar, e os atletas comprarem a ideia dele. Senão, não dá certo. O Celso, antes de passar a palavra, foi citado no meio do debate aí um bate-boca que ele teve lá com um tradutor na Arábia, né? Foi na Arábia. Vamos ver como é que foi essa história e aí o Celso analisa. Parece que ele é autêntico, é isso que vocês disseram, né? Sim. Autêntico, Para mim é mal educado, mas vamos lá. Mas bem outro não, mas vamos ver. In the first place, I saw a bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about talk, what I want. If you excuse want. me. If you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can't talk about this outside. Here, just give about. Yes. Yeah, but. No. He's talking about technical issues. My friend, is the first time in my life that someone tell me what I can say. I didn't tell you. I'm in Excuse a free me. country. Yes, Understand? excuse me. You want the police? No. Excuse me. You can't. I can say what I want or not. Coach. I ask you. I can say about the game what I saw, the true or not. Please go ahead and we'll talk. Okay. My words come from my heart. Thank you so much. I'm not a liar, my friend. I'm not a liar. We didn't say that you are a liar. I speak with the truth. You understand? Okay, we didn't say that you are a liar. What I can say here. We didn't say that you are a liar. Okay. So, please. Okay. Please. Eita, o bicho é bravo. Então, sincero, bravo. Eu faria o mesmo. Ele tá certo. Eu faria o mesmo. O problema só aqui, o regime que se vive na Arábia, provavelmente o rapaz já veio avisado, colocando as regras do jogo. A Arábia nem de longe é uma democracia, né? Então, havia algumas regras aí e tal. Mas eu entendo o lado dele também. Que bom que ele não foi submisso a isso. Que bom que ele peitou e enfrentou, Ou ele vai ter que falar o que as pessoas querem ouvir. Eu acho que isso mostra personalidade, isso mostra convicção. Ponto. Ele vai falar o que ele pensa que tem que falar. Isso mostra mal educação. Não, o cara foi mal educado. Eu teria feito não se responde assim do jeito que ele tenta me respondeu. censurar. Vai ficar passando pano pro cara, o cara é rouco. Se eu tô aqui, se eu tô aqui comentando e alguém diz assim, não, você não pode falar isso, você não pode fazer. Eu vou falar, eu tô aqui pra falar. Por que vão me censurar? Por que vão me proibir? Mas você não levantaria e iria embora, o cara ia buscar você de volta. Porque não mostraram o vídeo todo. Ele levanta, sai, aí o cara vai buscar, ele volta. Quer dizer, não, pede desculpa pra ele, lógico. Que situação. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você tá com má vontade. Você tá com má vontade. O Silvinho agora tá com má vontade comigo. Não tô com má vontade com ninguém. Eu só tô dizendo pra você que esse cara hoje. O que me preocupa, eu não estou preocupado nem com o que ele fez na Arábia. Hoje, ele sentou a bunda no primeiro estádio brasileiro para ver o primeiro jogo pessoalmente de dois times brasileiros. Nós precisamos, só uma coisa. Ele não sabe nada do futebol. Nós precisamos chegar à conclusão que nós queremos. Primeiro, o Silvinho era um cara extremamente educado. Exato. Segundo, conhecedor profundo do Corinthians. Certo? Sim. Foi muito boicotado. Palavra correta sacaneado.
por redes sociais, por torcidas, que eu não sei qual o motivo disso. Motivos honestos não foram. Mas ele deve ter contrariado algum interesse e tal, não sei o quê. E aí ele foi esmagado lá. Nós queremos o quê? Alguém que conhece muito ou alguém que não conhece nada? E outra coisa, o Paulo falou uma coisa, e desculpa, Paulo. Porque vieram 9 e 2 deram certo. Hoje, só com... Não, pode falar. Deixa eu acho que falando hoje, nada. pelas minhas contas, acho que são 9 clubes da primeira divisão com treinadores Exatamente isso. 9. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. O 9º não vai classificar para a Libertadores. O 8º não vai classificar para a Libertadores. Só um vai ser campeão. Aí você vai falar que só um deu certo? Só um deu certo? Não. A gente tem que mudar a maneira de ver o futebol. Celso, mas Celso, também não, vamos ser justos. Celso, Vamos ser justos. Vamos ser justos. Você viu o tamanho da comissão técnica dele? Jorginho, quando você vai para algum time, você leva esse monte de gente? Não, e outra coisa, Flávio. Outra coisa. O Paulo Souza levou para o Flamengo, o Abel levou para o Palmeiras. Não adianta. Então, mas pera um pouquinho. Então vamos lá, de novo. Ô, Jorginho, é uma competição justa? Mas peraí. É uma competição justa? O cara vem de fora, contrato forte, com multa enorme, com respaldo e com uma enorme comissão técnica. E eu não tenho nada contra o Vitor Pereira. Ele fez aquilo que ele pediu e lhe foi concedido. Mas não é a mesma condição para o trabalhador, para o técnico brasileiro. Só vou colocar, antes disso, só colocar uma coisinha do árabe ali. Muitas das vezes ele estaria evitando algum problema com o próprio atleta, porque de repente lá o cara não aceita algumas interferências entre pessoas. Ou o atleta era queridinho do Sheik. Ou o atleta pode ser alguma coisa. Então seria um problema. Ele estava falando do adversário. Sim, mas podia ser que era um queridinho de alguém lá, né? Você está mexendo com outro Sheik, e aí seria um outro problema. Você está num país onde não é o seu, você está numa língua diferente, o cara pode entender errado, enfim. Talvez ele poderia estar querendo evitar um grande problema para ele, né? Para ele. E aí o cara na ânsia ali não entendeu. E aí ele nervoso começou a falar algumas coisas. Certo ou errado? Sim. Todos estão. Eu acho o seguinte, realmente de vez em quando é desleal a comparação. Porque não é possível que nós não tenhamos aí treinadores com condição de treinar o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, ou quer que seja. Não dá. E desculpa, Guilherme, não é porque ele está lá fora que ele vai estudar, que ele estudou tal, que os outros aqui não estudem também. Porque é simples, né? Se você, acredito eu, que você não vá, por exemplo, se tiver seu filho doente e tiver um cirurgião que estudou o tempo todo e um que fez cirurgia a vida inteira, qual deles você vai dar para fazer? A cirurgia. Claro, com certeza. O que está ali. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de consideração e respeito pelas pessoas que estão no Brasil e que são bons profissionais. Mas eu não e falei que muitas das estrangeiro. vezes... Eu não falei estrangeiro. O que eu falei foi do o Vitor Pereira dar certo no Corinthians. Independente se ele é português, brasileiro. Você menosprezou eu também acho que virou uma mania trazer português. Você menosprezou. Só que o cara... Ele só veio para o Corinthians. A única razão do Vitor Pereira ter vindo para o Corinthians, a única razão, só tem um motivo do Vitor Pereira ter vindo, só tem um, o fato dele ser português. Só, mais nada. Duvido que alguém da direção do Corinthians, o Roberto Andrade, seu Luís Monteiro Alves, tem a menor noção de como ele trabalha. Zero. Também não tinham. Deu certo. Então, isso aí é cascata. Eles não têm a menor... Eles não fizeram nenhuma avaliação técnica, porque eles não têm capacidade para fazer isso. Não é pela inteligência tática dele, porque ele é bom. Não, isso aí eles vão descobrir agora. É empírico, com um pequeno detalhe. Custa 1.700.000 por mês. Os parceiros estão pagando. Hoje no mundo... E estão devendo o dinheiro para o Jadson, né? Estão pagando $1.700 para esse cara aí e estão devendo dinheiro para o Jadson. Prometeram pagar o Jadson, não deram até hoje uma prestação do que o Jadson e os advogados do Jadson vão entrar com tentativa de bloqueio, inclusive do registro do Vitor Pereira. E isso pode complicar. Você levantou esse negócio na sexta-feira. Eu acho bom você explicar isso de novo. Ô Chico, deixa o Jorginho concluir. Não, mas é normal, natural. Então eu entendo assim, não é que ele vai dar certo ou deixa de dar, só o tempo dirá. Né? Estou dizendo que são melhores ou são piores. Nada disso. Estou dizendo que eles não deveriam vir. Nada disso. Ele fala inglês. Sim. Talvez não seja um inglês maravilhoso, não entendo. Eu praticamente sou horrível em inglês, não sei nada de inglês, não sei o inglês. Muitos nossos talvez não teriam condição de trabalhar lá fora porque não têm o segundo idioma. Isso a culpa
é de um país que é onde você, para dar uma condição para o seu filho, você tem que pagar caro para ele poder ter idioma diferente. Lá fora, se você estudar num colégio público, você vai ter no mínimo 3 idiomas. A diferença é outra, Guilherme. E hoje é um massacre, é um ódio muito grande nas redes sociais com os treinadores brasileiros. E eles não entendem que muitos têm família. Sim, e muitas das vezes, nós aqui falando, o rapaz também tem família lá em Portugal que pode estar pegando lá em Portugal. E está ouvindo um monte de coisas falando do rapaz. E nós esquecemos disso. Porque antes de ser um profissional, nós temos um ser humano. Com certeza. Então nós temos que tomar o máximo de cuidado. Eu torço para que o rapaz dê certo. Eu também. Porque quanto melhor o futebol brasileiro der certo, é melhor para nós. Entendeu? Então eu acho que mas também nós temos que ter um pouco de respeito. E acho que nós temos condições, nós temos treinadores do Brasil que têm condições de assumir qualquer equipe e ser campeões. Porque como você falou, só um vai ser campeão. Os outros, do segundo em diante, não prestam. E aí acaba a modinha. Acaba a modinha. Só tem um. Gente, pois não. O último. A única coisa que não dá para mudar, Celso, é que no Brasil, quando você é contratado, você já é contratado para ser campeão, não é para ser o segundo. E eles vão te cobrar isso. Por isso que nada vai então dar não certo. vai mudar. Não vai dar Celso, certo. e uma das coisas, quando eu mencionei dos 9, eu torço para ele, cara. Vocês sabem a minha posição aqui. Eu torço para que ele dê certo. Só que os números e o tempo que você vê dos treinadores portugueses no Brasil são coisas de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses. E se ele não tiver paciência para trabalhar no Brasil, e ainda mais numa equipe como o Corinthians, ele vai ter esses problemas que ele teve lá na Arábia. E piores. Olha, eu diria... Porque aqui nós estamos vendo a torcida aqui impaciente. Haja visto o que eles estão fazendo aí, cara. Veja, sabe? Então a temporada é longa, que ele tenha muito equilíbrio emocional para trabalhar no Brasil. Porque trabalhar no Brasil não é fácil. Não é fácil. O Jorginho está aqui. É fácil. Ele sabe como é que é, não é fácil. Não precisa ir muito longe. Pega o Flamengo. O Domenech. Durou quanto? Durou quanto? O Rogério Ceni foi derrubado de forma covarde também, porque eles queriam colocar o Renato. Quer dizer, então, aí derrubaram o Renato também de forma covarde. Aí a gente chega a uma conclusão que a gente fica, me lembra muitas discussões políticas no Brasil, porque você fica, é técnico velho, é técnico jovem, é português, não é português, e o sistema a gente não critica, porque seja português, seja francês, seja japonês, qualquer um não venceu 2 meses, 3 meses, está na rua. Por incrível que pareça, o fato de 9 serem estrangeiros pode ajudar o técnico brasileiro. Porque, como você bem disse, Celso, um será ótimo, os outros serão péssimos. Aí muda a modinha. Aí resolve, não, agora vamos pôr os brasileiros de novo. Porque eles não têm competência para dirigir clube. É por moda, não é por competência. Então, o grande problema do futebol brasileiro é gestão. Só para concluir que a gente vai falar do Palmeiras. Muito rápido. Então a gente acaba esquecendo de discutir o principal, e é algo que a gente tem observado, vem se repetindo, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras. De repente, o que pode acalmar a torcida? Trazer um nome que a torcida gosta. É o Rogério Ceni? Vamos trazer o Rogério Ceni. É o São Paulo? Vamos trazer o... Ou seja, não existe convicção. Os nomes escolhidos, na maioria das vezes, são escudos que os dirigentes usam para se proteger. Funcionou, ok, não funcionou, manda embora e tenta buscar outro, Flávio. Essa é a realidade. E a grana custa pro clube. A gente perde tempo discutindo nacionalidade, é porque é português, é porque é brasileiro, é porque é velho, porque é o jovem, está ultrapassado. E a gente não discute o principal, que é o comportamento do dirigente brasileiro, e é um comportamento, na maioria das vezes, covarde. Covardia. E isso a SAF pode ajudar, porque aí o cara começa a botar o dinheiro do bolso. É muito fácil pro Corinthians fazer um contrato com esse rapaz, com o Vitor, de 1.700.000 até o final do ano, porque se daqui a 2 meses ele for embora, ele vai receber tudo, mas não é do bolso do Duílio que sai, não é do bolso do Roberto Andrade. Agora, quando é da empresa, a coisa é diferente. E aí é o que eu falo. E aí manda o Silvinho embora com 3, 4 jogos na temporada. Manda o Carille embora com 4, 5 jogos na temporada. Quer dizer, então não se trata de busca. A busca é só uma justificativa, é um escudo que o dirigente encontra para ter paz.
E vai saber quanto vai durar essa paz. É só isso, não é convicção no trabalho. Eu dei o exemplo aqui do Abel. O Abel foi contratado porque o Palmeiras tomou um monte de nãos do Rodrigues, lá do Independente do Vale. Jorge Jesus. Antes. O Ramírez com o Rodrigues. O Ramírez. Que, aliás, era o sonho de todo mundo, em 3 meses foi embora e agora ninguém mais lembra dele. Qual é o português aí meio louco que lembra o Jorge Jesus? Tem o Abel que tá lá na Grécia. Ninguém nem sabia quem era o Abel. Como não sabem direito o Vitor Pereira. Parece que foi, inclusive, Jorge Jesus que... que indicou. Ninguém sabe nem quem indicou. O negócio eu sei. E o próprio Jorge Jesus, ele veio, ficou aí no Audax com o Vampeta, depois ele foi lá pro Atlético Mineiro, e ele ia pro Vasco, o Vasco não quis, e aí acabou sobrando. Foi o Jorge Jesus que passou por Bertolucci, que passou por um dirigente ligado ao Palmeiras, e foram atrás do Abel. Ninguém nem sabia que era o Abel. Falando em Abel, o Abel hoje jogou com um time bem em reserva e o jogo foi bem de reserva mesmo. A gente vai falar do Palmeiras, que tem mais uma decisão nesse meio de semana. Inter de Limeira e Palmeiras fizeram um jogo de poucas oportunidades em campo. Logo no primeiro minuto de partida, Mancini cabeceou a bola no canto e Marcelo Lomba fez ótima defesa. Ronaldo Silva bem que queria abrir o placar, mas acabou mandando a bola pra fora. No finalzinho da primeira etapa, Lima pegou bem na bola, só que Lomba se esticou e mais uma vez defendeu bem. Já no segundo tempo, o Verdão foi mais ao ataque. Dá uma olhada nessa jogada individual do Wesley. O atacante chutou cruzado e a bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, o Palmeiras até teve boa oportunidade, mas o cruzamento de Navarro saiu forte demais. Final: Inter de Limeira 0, Palmeiras também 0. O calor é jogar às 4 da tarde com 35 graus é muito duro. E eu digo-vos porque fui jogador e sei, 35 graus. Jogar com um gramado com um palmo de altura é duro, o jogo acaba por ser lento, ou seja, requer dos jogadores um esforço extra, o jogo fica lento, a bola tem que ser jogada rápida, quando tu metes o pé, enterra a chuteira quase debaixo da grama, e depois sim, com mais calma, mais fluidez no jogo, porque com este calor, com a relva, muitas vezes nós não temos a clarividência para tomar as melhores decisões, e o que faltou hoje aqui aos nossos jogadores é ter só um bocadinho mais calma para tomar as melhores decisões. Bom, o Atlético Paranaense também jogou com o time reserva. Fez bem o Abel de maneirar? Tem que maneirar, né, Jorginho? Tem, senão não dá. Eu estava num programa semana passada, e o jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, né? Aí tinha uma enquete se valeria a pena o jogo. Eu falei que não, era melhor deixar os caras descansarem, treinarem, fazer uma preparação melhor do que ter aquele jogo. Mas aí tem um interesse financeiro. Mas eu acho que ele fez certo. E acho que ele está ficando brasileiro, hein? Por quê? Porque ele reclamou das mesmas coisas que o brasileiro reclama, do calor, porque as pessoas falam assim, os grandes entendidos de futebol, eles falam assim, a Europa a intensidade é outra. Pô, mas você jogou lá 16 graus, é melhor ou é melhor jogar 35 aqui? 35 é melhor. Você prefere jogar 35 graus aqui? Pô. Morre logo, né? Porra, com neve no pé, pô. Aí, ó. Então, mas lá você joga a 16 graus, a 12 graus, mas você corre menos ou corre mais? Agora, sério, jogar a 16 graus é melhor ou jogar a 35 graus? Corre mais no frio. A intensidade é maior, é óbvio, gente. Não precisa vir do outro planeta para dizer. Ninguém é gênio. Aí você escuta ele falando que a grama é alta. Realmente, você sabe por que eles fazem isso? A grama deixa um pouquinho mais alta? De propósito. Por 2 motivos. Primeiro, porque não tem dinheiro para ficar recuperando a grama. Ou paga o salário dos jogadores, alimenta os jogadores, ou você paga a grama. Então você deixa ela um pouco mais alto para ela desgastar menos. E aí você usa isso como uma arma. Você está acostumado a treinar, e aí você joga contra um adversário que vem de uma grama ralinha e ele pena um pouquinho. Ele está ficando brasileiro, infelizmente. Se tiver, eu sei que a coisa tá feia aí, se tiver 2 carneiros, solta na grama que eles deixam a grama retinha. É verdade. Antigamente, antes dessa história de ter toda essa tem tecnologia. Muita química, essa não deixa não. Tem muita química para segurar. O carneiro, ele tomba depois da terceira mordida. E tem outra... arrumar problema com o Luiz Amel. E tem outra coisa que os entendidos também, os deuses do futebol falam.
Chegam no meio do ano, no inverno, eles sentam o pau em todos os estádios. Maracanã, tal, não sei o quê. Gente, chega no inverno, você precisa de grama de inverno, só que no Rio não tem inverno. E o calor não é o suficiente para essa grama. Vai penar a vida inteira. Ainda não tem uma grama que consegue ter esse meio termo. Se eu não me engano, a do Corinthians, você me corrige? A do Corinthians. É dois mista. Não é isso? É uma parte sintética e outra parte... Então... foi a exigência da FIFA para a Copa. Assim? Palmeiras é totalmente sintético. Né? Totalmente sintético. Então, no Rio, para você fazer isso, quanto o Corinthians gasta de energia elétrica para fazer aquela muito, fotossíntese? Porque Jorginho por baixo, eu me lembro bem, até o repórter tem um aquecedor, não tem? O Luiz Augusto, o Luiz Henrique Gurian, ele mostrou que por baixo existe um tipo de um aquecedor da grama. É um negócio complexo o estádio do Corinthians. Eu um negócio super complexo. Você sabe por que eu estou dizendo isso, Flávio? Porque, infelizmente, ser dirigente também é difícil. Sim. Porque não é só pagar atleta. Tem outras coisas que ele tem que pagar, só que o dinheiro é o mesmo. E o Brasil, cada vez que nós temos dificuldade, infelizmente, na nossa política, o dólar aumenta e o nosso dinheiro é desvalorizado. Então, nós íamos no mercado com R$10 e fazia uma compra enorme. Hoje você vai com 100 e não compra o que comprava R$10. O problema que eu cobro do dirigente, eu entendo o que você está falando. Então, mas o que eu cobro do dirigente também, é o seguinte, ele tem os mesmos R$10, que ele comprava um monte de coisa com aquele dinheiro. Ele pega esses mesmos R$10 e compra muito mais do que ele tinha antes. E os 10 ficam um buraco. O buraco a gente passa para o outro. Bom, isso aqui... Aí é um outro caso, né? É um outro político. Mas é difícil ser dirigente. Eu estou dizendo porque eu fui um pouquinho também, vou falar para vocês, é difícil. Só uma correção, eu tinha falado do Silvinho. O Silvinho foi demitido do Corinthians com 3 jogos. Quantos? 3. No terceiro jogo foi demitido. No Campeonato Paulista. Também é Paulista. 3 jogos. Mas ele ficou lá 8 meses e não conseguiu fazer nada. Como não? A gente vai voltar no Corinthians. Como não? Classificou o time da Libertadores. Ele colocou o Renato Augusto no que nós voltamos pro Corinthians. Não sei, porque eu lembrei agora do número de jogos. Falei 4 ou 5 jogos e é pior, 3 jogos. Você demitiu um treinador com 3 jogos. Como é que um cara põe o Renato Augusto centroavante? Quais são os 3 primeiros jogos do seu Vitor Pereira? Oi? Só faltou colocar os 3 jogos do Vitor Pereira. Vitor Pereira, ele vai ter São Paulo, Ponte Preta e Palmeiras. A Ponte Preta vai quebrar um galhão pra ele. Essa aí é freguesaça. Já melhorou, já deu uma melhorada. O Novo Horizontino encerra. Ó, Tem mais presentinho, vamos lá. Hashtag Mesa Redonda, tem mais um ainda depois desse que eu vou sortear agora, que é a camisa do São Paulo tamanho M, em referência ao dia que o Raí anotou 3 gols na final da Copa do Campeonato Paulista em 91, mais o livro Dentre os Grandes És o Primeiro, vai para Shirley Amandova, tá bom? Tem que retirar essa semana aqui na TV Gazeta, nossa produção vai entrar em contato. Tem mais presente ainda, então vai lá, hashtag Mesa Redonda. Qual que é o próximo? O próximo agora é a camisa do Santos, tamanho M, mais o almanaque do tricampeonato da Libertadores Santista. Ótimo. O Palmeiras tem uma grande esperança pela frente. Isso é legal a gente discutir com toda a tranquilidade, que é o garoto Hendrick. Esta semana nós ouvimos o Hendrick, vamos mostrar um pouquinho do que foi essa matéria especial que foi no Gazeta Esportiva, para a gente também discutir esse novo talento que está pintando por aí. Vamos ver. Olha ele aí, o homem do momento. Maior promessa dos últimos anos no futebol brasileiro. Hendrick participou de um evento onde ele bateu mais um recorde. O jogador de futebol mais jovem a ter um patrocínio. O atleta festejou o novo feito com a família, amigos e claro que a gente conseguiu trocar aquela ideia. Agora sim, eu tô com um homem aqui do meu lado. O cara tá ficando mais famoso que o Mickey, hein? E Hendrick, primeiro obrigado por atender a gente. E a primeira pergunta é essa, e aí, foi pra Disney? Como é que foi a experiência? Realmente foi a realização de um sonho ou não? É um sonho de criança, né? Sou criança ainda, tenho 15 anos só. Mas como eu sempre falo, né? O importante é a minha família. Meu irmãozinho, que é pequeno, meu irmãozinho pequeno já foi pra Disney. Então é muito importante, né, pra minha família é muito feliz. Todo mundo quer saber isso, a torcida palmeirense principalmente, quando a gente vai conseguir ver você em campo, qual que é a sua expectativa? É lógico que é o Abel que vai escolher, isso é claro, mas qual que é a sua expectativa para esse ano? Cara, minha expectativa para esse ano é a base. Não penso no profissional agora, penso na base, eu tenho 2 campeonatos agora para disputar,
Copa do Brasil e Brasileiro, né? Se eu disputar, né? Porque os treinadores têm que me chamarem. Se me chamar, eu vou jogar com o maior prazer. A maior coisa que eu quero fazer é jogar pelo Palmeiras. Tem algum jogador hoje na Europa, Brasil, que você olha e fala, pô, eu acho que ele joga parecido comigo. Tem algum deles, não? Cara, eu acho que eu pareço, né? Não o jogador parece comigo. Eu pareço, né? Um pouco com o Mbappé, que é um cara jovem, é um cara que corre bastante, um cara que tem ousadia e alegria, um cara que tem alegria nas pernas, né? Gosta de fazer gol. Eu creio que na Europa, né? É ele, um jogador que me inspira, né? Mas um jogador que me inspira mais que todos é o Cristiano, né? Por causa do trabalho dele, né? A força de vontade dele, a percepção dele, né? Como que você tá vendo esse negócio de em julho você assinar o contrato? A torcida Palmeiras pode confiar que o seu primeiro contrato vai ser assinado com o Palmeiras? Cara, eu tenho muita gratidão pelo Palmeiras, o que eu quero é ficar aqui, né? Claro que se acontecer, né, de eu ser vendido assim para a Europa, quando eu voltar, né, se eu puder voltar, né, se Deus quiser, eu vou voltar para o Palmeiras. É um time que eu tenho muita gratidão, um time que eu quero, né, dar graças à torcida, quero ganhar Libertadores, Mundial, quero ganhar tudo aqui. Lembrando que a TV Gazeta conseguiu um feito e tanto. Foi a primeira a mostrar o atacante para o mundo ainda no Sub-11. E uma matéria pra lá de emocionante. Meu pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele para ser jogador. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá, ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. Juntamos novamente pai e filho. Será que eles viram a reportagem? Rever essa matéria faz lembrar lá do passado, né? Os momentos difíceis que nós passamos, as dificuldades que nós passávamos. Então, ver lá atrás tudo aquilo que a gente passou e hoje o que a gente está passando, assim, como eu sempre falo, somente Deus vai explicar, né, tudo que vem acontecendo na vida do meu, principalmente na vida do meu filho e na nossa vida, né? É um momento, cara, gratificante e maravilhoso. Nós vamos falar bastante dessa promessa. O futebol brasileiro precisa de grandes revelações e a gente torce para que esse menino tenha um sucesso enorme. Meu querido Jorginho, e aí, qual é a sua expectativa com relação a esse garoto, Hendrick? Rapaz, acho que tem que tomar conta como o Abel está tomando, deixando ele devagar para aproveitar o garoto. Ele é novo, muito novo, 15 anos, né? 15 anos. Ele ainda não tem uma formação física completa, então é até um risco muito grande de colocar ele com adultos. Eu tive um problema agora no Figueirense, que eu fiquei lá um ano e 3 meses, né? Difícil, hein? E nós ficamos 1 ano e 3 meses porque a direção segurou. A direção conseguiu segurar. Pelo presidente, o Norton, o Tadeu e o José Carlos Lage, que era o gerente lá, o cara que comandava. Junto com a sua direção, eles me seguraram lá, porque foi muito difícil, né, Flávio? E eu tinha 2 garotos aparecendo. Um tem 18, o outro tem 19. E eu sempre tinha problema porque a imprensa pedia, me questionava por que de eu não colocar os garotos para poder iniciar jogando. E eu dizia, eles não estão preparados fisicamente. O futebol hoje, e eu fiz uma pergunta para o Paulo aqui há poucos minutos, eu falei, quantos quilos ele ganhou quando ele foi para a Europa? Ele falou, Jorge, 6 para cima aí. Porque senão ele não conseguiria jogar pela condição física que o futebol lá exigia. E o futebol hoje exige isso. Eu teria problema para jogar hoje porque minha qualidade física é muito ruim. Então eu colocava o garoto, quando o time adversário já estava cansado, eu precisava, eu colocava o garoto e ele resolvia para mim. E os caras pau. O que aconteceu esse ano? O menino foi jogar o campeonato estadual, quebrou o braço, não suportou o peso do manjo vindo em cima, dividiu com ele o jogo, empurrou ele aqui, empurrou ele forte. Ele foi e quebrou o braço, fraturou o braço. E o outro, numa dividida com o cara, torceu o joelho.
Só que ele estava em outro lugar, no Paraná. Ô Jorginho, se tivessem cometido essa irresponsabilidade que se pleiteou de levar o Hendrick para jogar, por exemplo, contra o Chelsea, botasse no jogo contra o Chelsea, era quase um crime, né? Poderia acontecer, porque nós, garotos, nós vamos aprendendo aos poucos, é natural. Hoje eu tenho 57, tô velho ou tô novo, Guilherme? Novo. Obrigado, porque tem uns caras que acham que eu tô velho. Menino. Depende da ótica. Depende da onde ele dá, né? É muito perigoso, né? Porque hoje eu tô com 57, então, se eu jogasse hoje, com a idade de 18, 19, eu faria coisas que talvez eu não teria feito. Por causa da experiência. Mas eu adquiri experiência porque eu tenho 57 anos, não tenho 15, não tenho 18. Então tenham calma com o garoto. E por favor, Guilherme, não põe essa pressão em cima, né? Não, só foi a perguntinha. Porque é ruim, nós podemos perder um grande atleta no Brasil, porque nós não temos hoje atleta como nós tivemos. Você foi campeão em 90? 90. No Mundial, foi isso? 94. Não. 94. 94. Tinha 90 dois caras. foi campeão brasileiro. Tinha dois caras lá que eram fantásticos para definir jogadas. Que era Romário e Bebeto. E Bebeto, que nem definia, ainda ajudava, era auxiliar. Mas tinha no banco o Ronaldo Fenômeno, E tinha o Ronaldo aparecendo. Hoje nós estamos com dificuldade para isso. Em 2002... ainda tinha logo em seguida veio o Kaká aqui. Exatamente. O Kaká foi para a Copa com 17 anos. E hoje nós estamos tendo essa dificuldade. 17 para 18. Nós estamos tendo dificuldade no Brasil para isso. Então, uma qualidade dessa, vamos dar tempo ao tempo para nós não perdermos. E aí depois ele muito cedo também para lá e nós ficamos sem a qualidade dele aqui. Pô. Eu acho que o Abel está fazendo a coisa... E outra coisa, mas né, acho que vai longe. Até os familiares, né, cara? Justamente. Você viu? Educar os familiares. Você viu o pai do começo? O pai já tá metendo um diferenciado, tal, tá bem mais fortinho, né? O cabelo da moda, né? O cabelo, que antigamente não era o cabelo, agora era muito moda. Cuidado mesmo. Eu creio que o Abel, os dirigentes do Palmeiras estão também tendo cuidado com esse jogador. Assistente social do Palmeiras. Né? Então, não basta só também um atleta. Tem que fazer a família. Tem que cuidar da família também. Tem que cuidar da família, verdade, tem que estar próximo. O pai dele até trabalha no Palmeiras. O pai dele trabalha no Palmeiras. Mudou, né? Porque eu me lembro muito bem que o Eduardo Jonas, que jogou no Santos, ao lado do Pelé, ele foi com 16 anos para a seleção brasileira. Você lembra Sim, disso? mas o jogo não era tão físico como hoje, né? Hoje a pegada é outra, hoje é mais físico, é muito difícil. Ele chegou a jogar eliminatória. 10 minutos para acabar o jogo. E se ele quebrar a perna nesses 10 minutos no tranco? Não, mas aí você pode quebrar a perna levantando Não. A possibilidade, como o Jorginho acabou de falar, é enorme. Não, eu acho que o Jorginho... Um acidente ok, mas é muito... O Jorginho matou a charada. Pode, tudo pode na vida. Depois, mas para começar... Eu acho que é quem mais etapas. Acho que devagar você vai... Ele treinando com eles ali, aos poucos os caras vão vendo que ele tem condição e ele vai mostrar isso, porque ele tem capacidade. Aí vai pôr ele para jogar. Eu lembro do Lulinha falando aqui, porque aí coloca, e uma baita responsabilidade do menino, que é aquele menino do... O Palmeiras nesse momento não precisa dele. O talento do garoto, ok, mas o Palmeiras não está desesperado. O Palmeiras é bicampeão da América, gente. Como que era o nome do Foquinha do Cruzeiro? Nossa, me fugiu. Kerlon. Ele foi nosso jogador, que eu estava auxiliando o Oswaldo, eu estava no Cruzeiro, ele estava lá. Gente, ele se perdeu no meio do caminho. Um talento. Se machucou muito, se perdeu no meio do caminho por contusão. Então, o que nós tentamos evitar, nós, que somos do meio, o que nós tentamos evitar, Guilherme, é isso. É que ele não tenha tanta lesão. Ele vai devagarzinho. Michael Leite também, acho que teve uma... Michael Leite teve. Então, a lesão atrapalha. Olha o Ronaldo Fenômeno. Ele foi feliz. Mas era para ele ter ficado inútil no futebol com quantos anos? Mas desde 2002 ele jogou aquela Copa de uma maneira extraordinária e depois não jogou mais. Não conseguiu mais, né? Não teve jeito. Apesar que ele... Mesmo ele quando ele veio pro Brasil, ele gordinho, ele é diferente. Mas aqui ele é muito diferente. Primeiro, ele era um gênio. Ele assumia a responsabilidade com outros. O próprio Lulinha falou aqui, na época que eu subi, não tinha aquele time do Corinthians que veio chegar depois. Então a responsabilidade ficou muito em cima dele. O Paulo, teve um lance nesse jogo, Corinthians e Palmeiras, que eu fiz o último, né? A bola vinha vindo, eu olhando ele aqui, aí eu olhei aqui, eu falei, não, ele vai meter a bola pro Jorge. Não vai ter jeito. Rapaz, mas do jeito que ela veio,
Ele já tinha pensado 3 dias. E pá! Diferente. Ainda bem né? que o Jorge não estava atento. Eu falei, caraca, cara. Ele joga demais da conta, cara. Ele é muito diferente. Mesmo com muito sobrepeso, com mesmo tudo, com ô Celso. É absurdo que esse rapaz jogava. Ele é absurdo. É absurdo. Ele realmente é um fenômeno. Pô, você tava na Roma. A defesa da Roma era Concer, goleiro, que era goleiro da Áustria, Cafu, Antônio Carlos Zago, Aldair e Candelá. Jogo contra a Inter. Ele meteu 3. Você sabe o que ele fez ainda depois, Paulo? Sabe o que ele fez ainda depois? Encontrou a brasileirada. Ele encontrou a brasileirada no restaurante, eles foram jantar, e ele ficava o tempo inteiro olhando os caras cantando. Por que você me deixa tão solto? Você não cola em mim. O Vampeta conta essa história. Agora, vamos falar a verdade. Mas pode prender ele, viu? Que não vai ter jeito de fazer de segurar o Vamos falar a verdade. Se alguém teve um fim de carreira, assim, vamos dizer assim, magnífico, espetacular, foi o Ronaldo Fenômeno. Principalmente o último jogo, né? Em Bagué sendo eliminado pelo Tolima. Foi um final de carreira espetacular. Foi maravilhoso. O carro apedrejado. Foi lindo. Foi uma coisa maravilhosa. Foi a única falha dele. Eu tenho no meu currículo, eu ganhei dele. Se você pegar, ele foi campeão paulista invicto e classificou o Corinthians na Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu estrear o Ronaldo em Itumbiara e encerrar em Ibagué. É mole. Um jogador com esse nome? Foi o Corinthians dele. É o marketing. Aqui no São Paulo estrear o Daniel Alves com camisa azul. Mas a consagrada camisa preparou azul. o terreno para campeonato mas não mundial, foi só marketing. A presença do Ronaldo no Corinthians foi importantíssima. Do ponto de vista futebolístico, jogou muito, marcou muitos gols. Ele mudou a vida do Corinthians. Mudar a estrutura do Corinthians, mudou a cabeça do Corinthians. Isso sim. Ajudou isso sim. Isso sim. Como o Max se criou. modernizou por causa do Ronaldo. Quando ele foi treinar e viu que era num contreino, ele falou, aí não, né, pô? E aí foram atrás de patrocínio, foi legal. Falando nisso... E eles trocavam num container. Você falou exatamente. Amanhã o São Paulo joga contra o Água Santa. Mas o grande jogo, que a torcida já está ligada, vai ser a estreia do Vitor Pereira, se tudo correr normalmente, no sábado, no Morumbi, contra o Corinthians. O São Paulo do Rogério Ceni contra o Corinthians, dentro da normalidade do Vitor Pereira. Quem é melhor desses dois times, hein? Vamos pro duelo? Vamos mostrar? Vamos lá? Eu vou poupar o Jorginho. A não ser que você queira participar. Jogador por jogador. Escolher quem é melhor. Não. É, eu sei. A gente tem que respeitar porque... Amanhã eu tô trabalhando com ele. Depois você vai trabalhar, fica ruim. Tá vendo? Entre Fagner Vamos lá, já quem paguei é melhor muito essa minha então? língua aqui, deixa eu quieto. Lembrando só um detalhe. É claro que a gente não tem ideia do qual time que o Vitor Pereira vai colocar, mas estamos baseados naquilo que os experts aqui falaram, o Jorginho e o Paulo, que são ex-jogadores, que ele não deve mexer muito, pelo menos no primeiro jogo. Se mexer... Mas vamos lá então. Quem é melhor, Jandrei ou Cássio? Começando com o Chico Lang. Cássio. Paulo. Cássio. Celso. Cássio. Aliás, foi o melhor do jogo hoje. Guilherme. Cássio. Eu também vou de Cássio. 1-0 para o Corinthians. Rafinha ou Fagner? Eu vou de Fagner. Paulo. Fagner. Celso. Melhor lateral direito do Brasil hoje, Fagner. Fagner. Eu também vou de Fagner. Arboleda ou João Vitor, Chico? Olha, numa boa falando, Arboleda. Paulo Sérgio. João Vitor. Celso Cardoso. Eu tô esperando o Jorginho, desculpa. Arboleda. Olha, é difícil isso daí, mas acho que eu vou de Arboleda. Ganhou Arboleda, né? Não precisa nem votar. Diego Costa ou Gil? Gil. Ela hoje, né? Eu vou de Diego Costa só para registrar, mas tudo bem. Ele marcou o Arthur hoje, né? Reinaldo ou Lucas Piton? Dentro do que a gente imagina que será a manutenção básica do time, ok? Reinaldo ou Lucas Piton, Chico? Eu não gosto nenhum dos dois, pra dizer a verdade pra você. Não Votar gosto nenhum dos dois. De quem você gosta menos? Não vai votar? Eu gosto menos do Lucas Piton. Então você vota no Reinaldo. Por exclusão. Ele que disse, né, Chico? Não é isso, por exclusão, né? Pra você... Um momento, lógico que é Reinaldo. Eu acho o Reinaldo mais jogador, mas pelo momento o Lucas Piton tá melhor, hein, gente? O Reinaldo não tem jogado bem, não. Mas tudo bem. Mas é muito alternado. Tem saído no segundo tempo. Esse aqui, gente, ó. Essa é difícil. Esse é um belo duelo. Dois meninos que eu gosto demais. Eu também. Espero que vocês resolvam para eu não ter que votar, porque eu teria muita dificuldade. Pablo Maia ou Duqueiroz? Chico?
A do Queiroz. O do Queiroz está mais pronto que o Pablo Maia. Do Queiroz. Eu gosto muito do Queiroz, mas o Pablo Maia, ele assumiu a condição de titular no São Paulo com uma personalidade. Pablo Maia. Canalista, eu já tô vendo o que vai acontecer. Olha, eu tô numa dúvida cruel entre os dois, Tira mas a eu dúvida. vou de Pablo Maia. Empatou. Cara, é duro, hein? Ó, vou votar, o que eu vou votar, só para justificar o voto. Aí, olha lá. Vou votar no Duqueiroz porque tá há mais tempo, só. Porque eu acho que os dois têm um belo futuro. Tomara, né? A gente não sabe as intercorrências do futebol. Pablo Maia é muito bom, mas o Duqueiroz tá um pouco mais, então vou no Duqueiroz. Rodrigo Nestor ou Juliano, Chico? Eu vou no... Olha, o Nestor é um volante de futuro. Agora, a realidade hoje é o Juliano. Juliano, para você, Paulo Sérgio? Então, eu gosto muito do Juliano, mas ao mesmo tempo eu gosto do Nestor. O Nestor, com aquela perna esquerda, ele pode render muito mais do que ele está rendendo. Muito mais. Eu vou no Nestor. Nestor. Celso. Olha, Chico, eu tô concordando com você hoje, hein? Eu acho que o Nestor, ele tem um futuro brilhante. O Juliano, eu acho que na realidade ele tá mais pronto, o Juliano. Então você vai de Juliano. Para você, Guilherme? Juliano também. Juliano já resolveu, eu vou também de Juliano. Quanto tá? O Juliano tá mas agora dando fica 5-2. difícil, 5-2. Isso aonde? Gabriel Não, fica Sara ou difícil. Renato Augusto? Aí é Renato Augusto. Mas olha que judiação, né? Difícil. Eu acho que o Sara é o melhor jogador de São Paulo, pra mim. Se eu fosse me dar o elenco de São Paulo, eu falaria, pega um. No jogo lá vai ter a peladinha lá, né? Como é que chama agora, né? O jogo agora, como é que é o... O Racha? É racha. No racha, eu escolho. Ganhei. Eu, do São Paulo inteiro, escolhi o Sara. Vai, vamos em frente. Chico, você foi Renato de Augusto. Renato Augusto. Paulo. Renato Augusto. Não dá pra comparar. Renato Augusto. Fica difícil, né? Renato Mas Augusto. eu concordo com você com o Sérgio. Acho que eu votaria no Sara Olha, contra não quero- qualquer jogador do não Corinthians, quero menos ser- Renato Acho que o Renato Augusto tem grande chance de ir pra Copa. Eu acho. Tem Tem também. possibilidade, tá jogando porque o muito Tite bem. gosta muito, né? Sim. Nicão ou Paulinho? Eu vou de Paulinho. Paulinho hoje está jogando até de centroavante. Eu vou de Paulinho também, se bem que é bem só para o Nicão, acho que foi diagnosticado com Covid, talvez ele nem tenha condições de jogo, Bom, mas... tudo bem. Não, mas acho que Essa é a teoria, né? se for, pra mim é Paulinho também, tranquilamente. Pra mim, Paulinho também. Goleada corintiana, 7-2. Se for assintomático, acho que ele volta. Assim. Nossa senhora, Rigoni e o William. Aí não precisa nem votar, né? O William, né? muito O William difícil tá Ninguém vai ter a coragem de votar no Rigoni. muito Está difícil em pro São Paulo. ritmo de... É como você fala, né? Ele está em ritmo de Premier League. Não, fica difícil pro São Paulo aí. Aí. Não, e o Rigoni também tá muito mal esse ano, né? Não precisa votar isso aí. Jogou ano Tá longe passado. de ser o Rigoni do Crespo. Depois que o Crespo saiu, ele não jogou O mais. Rigoni também não é um jogador de beirada. Né? Ele é mais Mas ele joga centralizado. de segundo Ele volante. é mais segundo centralizado. volante. Ele joga de lado também. Tá jogando de Mas segundo como atacante. a função do Willian é muito específica e Bem o que ele diferente. faz Ponto esquerdo. Bem diferente. é de uma perfeição muito boa. Então O Willian, gol de claro. hoje saiu do pé dele. Aí, gente, aí nós estamos comparando um cara que não foi dá pra titular comparar, do Chelsea, né? do Arsenal, com um jogador que era reserva do Elche. Aí não, né? não dá. Aí não dá, é desigual. passa. De beiradas desigual. tem duas formas de você jogar. Tem a força para ir e voltar ou tem que ter a inteligência para fazer. Que é... Caleri ou Roger Guedes? Aí eu vou de Roger Guedes. Hoje está numa forma melhor. Inclusive hoje ele caiu pela direita, caiu pela esquerda, tabelou com o William, tabelou com o Renato Augusto. Ele está se mostrando muito útil para o ataque corintiano. Paulo. Bom, quando ele não tá na tiriça, é Roger Guedes. Quando ele não tá na tiriça, tem dia que tá louco. Tá com o freio de mão puxado, né, parece. Rapaz, você dá risada, Jorginho. Rapaz, tem dia que eu vou... Isso é da minha época, tirista. Tiriça, Eu tô falando que esse menino antigo. Celso, Caleri ou Roger Tiriça? Não, Roger Guedes. Você sabe que às vezes eu também faço esse diagnóstico, Roger Guedes, mas você tá com uma tiriça. Ele parece estar com o freio de mão puxado, às vezes. Vou falar com você. À medida que o tempo vai passando, a tirista aumenta. Mas ainda assim o Roger Guedes. Roger Guedes. E você, Não, Guilherme? pra mim também, né? Apesar do Paulo chamar de tiro, sacanagem, meu. Mas eu vou de Eu também Roger vou de Roger Guedes. Não tá. Ele falou quando está e quando não está. Esse aqui é um voto muito interessante, senhores. Rogério Ceni e Vitor Pereira. Chico. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tem condição de votar.
Ele tá só... Não tem condição de votar. Tá parecendo o Flávio, sabonetão. Porque o Vitor Pereira ainda não estreou, a gente não sabe o que ele vai fazer. E o Rogério Ceni hoje tem feito um bom trabalho no São Paulo. Então não tem condição de votar, não dá para votar aí. Se tivesse aí o menino, o Fernando Lázaro, eu votaria no Rogério. Mas como não está, eu não vou votar em ninguém. Porque eu não tenho condição de avaliar o Vitor Pereira, não sei. Eu acho que ele não vai dar certo. Mas enfim, não vou ser leviano o suficiente para não votar nele. Paulo, quero ver torcedor. Rogério. Celso. Não dá para comparar momento, mas dá para comparar história. E a história do Rogério aqui no futebol brasileiro, apesar de ser um treinador novo, campeão brasileiro, campeão da Série B com o Fortaleza. E ganhar no Fortaleza é mais difícil do que você ganhar no outro clube, com todo respeito que merece Fortaleza. Então ele já é um vencedor aqui no Brasil. Então não tem como ser diferente, Rogério Ceni. O Vitor Pereira tem 53 anos. O Rogério, 40 e alguma coisa, né? Eu acho que o número de títulos deles já é igual. É o nível do Rogério. O número de títulos do Rogério. Não estou discutindo você falou, e é muito difícil ganhar pelo Fortaleza. O Rogério tem 4, se não falha a memória. O Vitor Pereira tem 8. Ele tem 49, Rogério. Tem 2 estaduais, um campeonato da segunda divisão, que é a Série B. Copa do Nordeste, ele ganhou, não ganhou? Copa do Nordeste. Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Acho que são 5. Não, são 8, Celso, porque ele tem o Vitor Pereira tem 8. Ele tem Supercopa. Supercopa? Ele não tem a Supercopa? Não. Não, acho que não. Ganhou lá a Copa Florida Cup, que eu achei que não dá pra contar, né? Guilherme. Pra mim é o Rogério Ceni hoje também. Então, eu achei o voto do Chico muito consciente. Na verdade, desculpa, talvez eu esteja falando por você, falando por mim. Eu gosto muito de futebol internacional, eu não tenho total convicção eu vi de verdade um jogo inteiro do Vitor Pereira, foi aquela final que o Kelvin fez o gol, eu trabalhei nesse jogo, quando ele ganhou do Jorge Jesus. E foi 2-1 pro Porto, lá no Porto. Eu não vejo o jogo do Fenerbahçe, não vejo o jogo do Al-Ahly. Al-Ahly. Não vejo o jogo do Olympiacos da Grécia. Então, né, não estou dizendo que seja bom ou ruim, eu não vejo. Né, até porque na minha televisão o campeonato grego esse mês não está passando. Então, complicado. Então, Rogério Ceni. Então foi isso. Televisão passando, foi 9-3. O Luca me informa que são 7 títulos do Rogério. Só que tem Taça Guanabara e Carioca. 7 do Rogério e quantos do 8. Então, com a diferença do tempo de treinamento. Idade nem tanto, mas tempo de treinador, o Vitor com muito mais tempo. 2004, desde 2004 ele é técnico. Então, bastante tempo, né? Bom, legal. E campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Um baita título, né? Olha, atendendo o pedido do Jorginho, ficou bem finzinho, mas a gente não pode deixar de registrar tudo o que aconteceu nesse final de semana. Violência espalhada por todo o Brasil. Agressão, já no meio da semana, do jogador do Bahia. Agressão, esse final de semana, do jogador do Grêmio. A agressão dos jogadores do Paraná. A agressão a jogadores Absurdo. Foi o Cascavel, foram agredidos em Maringá. Violência tremenda. No caso do Bahia, foi terrorismo puro, bomba. E aí, a gente vai mostrar algumas imagens. E é isso, vai resolver, tem jeito? Ou tende a aumentar? Então, eu acho que a gente discute isso, eu tenho 30 anos de casa, acho que a gente discute isso há 30 anos, a questão da violência. Agora, está ainda mais... Eu entendo que os dirigentes sabem quem são os torcedores organizados, quem participa disso, daquilo, conhece, muitas vezes até abre espaço para conversas entre torcedores e jogadores. Não tal. teve o Grenal, né? É bom a gente falar. Sim, mas eu acho que já passou da hora, eu já falo isso há muito tempo. Eu me lembro que o Mano Menezes era técnico do Corinthians, teve aquela invasão lá no CT, depois de uma goleada para o Santos. Está na hora da classe. Jogadores de futebol, treinadores de futebol, darem um basta. Concordo. Fazer com o que faz na Argentina. Não tem jogo, não vamos jogar, não vamos. A nossa segurança está em risco, não vamos atuar. Está na hora, porque o dirigente não vai fazer isso, até porque ele depende muitas vezes da torcida organizada para se manter no poder e tudo mais. Está na hora dos jogadores tomarem uma atitude. Dane-se se tem dinheiro da televisão, dane-se qualquer coisa, é postura, é posicionamento. Não vamos jogar enquanto não tiver uma garantia de segurança.
Porque senão os A jogadores... posição do Grêmio foi essa, foi correta. Foi, correto. Tudo bem. Bahia Absurdo, jogou, isso aí tiraram é- uma bomba no Isso aí é um Paraná. absurdo. Isso aí é um absurdo. O Paraná foi rebaixado e aí a torcida invadiu. E foi a primeira vez? Não, em Curitiba mesmo, quando teve Curitiba e Fluminense, que o Curitiba rebaixado, anos atrás, aconteceu a mesma coisa. Então não é algo novo. Capaz dos jogadores serem punidos, porque reagiram. Na verdade, se defenderam. Sabe? E não vai acontecer nada com esses caras que ainda vão ficar postando isso, posando de heróis, de, sabe? Não, isso é troféu. Botamos Isso é cara pra troféu. correr. É isso que vai acontecer. O cara Então, bota a camisa Só queria fazer uma enquanto colocação. não tiver um posicionamento radical, rigoroso dos profissionais da bola, isso vai se repetir. Eu gostaria de colocar uma situação, porque senão fica muito fácil também a gente apontar o dedo. No meu conceito, tá? Eu faço jornalismo há alguns anos, não quer dizer que eu esteja certo, mas eu quero colocar só a situação. Nos últimos tempos, a postura nossa, minha inclusive, de algumas pessoas, passou a ser: esse jogo é uma guerra. É verdade. E guerra, você não tem limites, principalmente se o cara não tiver um preparo intelectual dos melhores, como é o caso da grande maioria da população brasileira, infelizmente. Esses caras, com esse espírito dessa guerra, é jogo de vida ou morte, não sei o quê, esses caras são facilmente manipulados por profissionais que estão lá para faturar em cima disso tudo, picaretas mesmo, pessoas que não têm o menor tipo de pudor. Então, se a gente diminuir também o tom, o jogo de futebol é um jogo de futebol, não é uma guerra. Não tem jogo. Esse jogo é de vida ou morte, não é de vida ou morte. Eu, pelo menos, gostaria de fazer essa, da minha parte, eu estou diminuindo muito o tom, inclusive das palavras. De novo, as pessoas têm muita dificuldade de entender. Você está escolhendo as palavras para Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender o que está sendo dito. Entendi. Então é muito perigoso isso. Eu brinco muito, eu me Quando você divirto muito pensa com em futebol. guerra, você pensa em inimigo. É isso aí. Não em adversário. Então, eu brinco muito no futebol exatamente por isso. Porque eu acho que a coisa tem que ser leve. Tem que ter brincadeira. Eu aprendi o futebol assim. Se fosse esse futebol, eu não estaria dentro. E espero, sinceramente, que o meu neto, minha neta, não entrem nisso. Flávio, não quero que eles participem Mas você disso. reparou uma coisa, Flávio, que agora a coisa está... Ela saiu totalmente fora do controle, porque antigamente os torcedores protestavam, faziam pressão na diretoria do clube e tudo mais. Hoje não. Hoje eles estão fazendo emboscadas de tática de guerrilha. Sim, mesmo. o negócio vai andando. Tem um rapaz aí, o paraguaio, do Bahia. Não, do Grêmio, né? Do Grêmio. O do Vila Grêmio. Sante. Vila Sante. Ele está internado na UTI. Ele está com problema de concussão cerebral. Olha, quando você não pune, você aumenta o negócio. O último prêmio que falta, Guilherme. Vamos lá. Terceiro presente de hoje, camisa do Santos tamanho M e o almanac do tricampeonato da Libertadores Santista. Vai pro Laerte, Venceslau, lembrando, tem que buscar aqui na TV Gazeta essa semana. Nossa produção vai entrar em contato. Resultado da enquete: Vitor Pereira vai dar certo como técnico do Corinthians? Deu que sim, com 65% dos votos. 7,5. 65. Uau. Bastante otimismo, é bom. Meu querido Jorginho, obrigado, hein? Foi ótimo te rever aqui, viu? Grande abraço. Obrigado, um prazer estar com vocês, gente. Bom, foi nosso. Que Valeu. vocês tenham aí um bom carnaval aí, viu? Obrigado. Para nós. Um abraço, Chico, um abraço, Paulo, um abraço, Celso, Guilherme. Amanhã. Fantasia dos dois está lá fora, eles vão pegar agora. Um abraço, até amanhã no Gazeta Esportiva. Tchau.